Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Hoje vamos discutir as mudanças que vêm acontecendo no Canadá no passar dos anos, comparar ele com outros países, falar sobre a vida de nômade digital. Será que o Canadá hoje é a melhor saída para quem quer imigrar para um outro país, um país de primeiro mundo? Hoje, o nosso convidado é o Rafael Scapella, que já viajou por quase 50 países, é referência no mundo de nomadismo digital, casado com a Pamela, tem 2 canais gigantes, hein, no YouTube, com quase 1 milhão de inscritos. Postou esses tempos atrás um vídeo sobre o Canadá que deu meio milhão de visualizações, que é por que as pessoas estão abandonando o Canadá? 7 reais motivos. Ele já morou por longos períodos em vários países, em diferentes continentes, e pode falar com propriedade a diferença entre cada um deles. Ao meu lado, Alexandre Canevari. E aí, meu querido? Tá tudo Beleza? bem? Tranquilo, e você? E aí, será que Dubai... Será que eu fiz certo vir pra cá? Será que Dubai não era uma melhor opção pra você com as crianças? Vamos aprender hoje, hein? Acho que a gente tá com um cara que sabe um pouco... Você ia ter que aprender a fazer o homeschooling, né, velho? Pra ficar mudando de país pra país. Seria uma boa. Deixa eles pra escola. Rafa, tudo bem com você? Como é que você tá? Curtindo os dias aqui em Alberta? Tudo certo, obrigado pelo convite. Bem-vindo, Rafa. Sim. Já fazia tempo que eu queria conhecer Alberta, né, Calgary, os arredores também, né, onde você levou a gente para conhecer as montanhas, o Canadá 2.0, né? Tá se sentindo à vontade para por onde aqui. muitos estão fugindo, né? Do oeste e de Ontário também muitos estão vindo para cá. Então, sim, Tá gostando curtindo. daqui. Sim. Maravilha. A gente vai esticar o assunto aí, a gente vai falar muito sobre isso. Temos patrocínio? Temos, acho que a galera já sabe, né, Joel? O Samba Brazilian Market. Passei lá hoje, cara. O que tinha de bom lá hoje? Eu tô quase querendo comprar aquele filtro de barro, porque na hora que você toma uma água naquele filtro de barro é muito bom, cara. A água fica fresquinha. Nossa, se bem que aqui não precisa de água gelada, né? Não, mas lá é outro nível. A água fica muito boa. Essa semana eu levei um recém-chegado lá que queria farofa. Aí ele pegou a farofinha pra esposa. Fazia 7 dias que ele tava aqui no Canadá. O cara já tava com saudade de farofa, velho. Tava triste. Então eu falei, não, vou solucionar seus problemas, né? Não, a gente tem havaiana, birimbau, pandeiro, comida, temos requeijão, pão de queijo, picanha. Lá eu tenho que sempre buscar o biscoito de polvilho do Joshua e mais tapioca, outras coisas. Pessoal, para vocês acharem o Samba, tem um link aqui embaixo, dá para pedir online, entrega aí em Calgary, tem o dia de entrega no norte, no sul, entrega nas cidades ao redor e tá mandando para todo o Canadá, né? Todo o Canadá também, é só entrar no site e pedir que eles enviam para todo o Canadá. Pá, chique demais. E tem mais recados aí. Temos, podemos esquecer dia 21 de julho, Diogo Portugal, os ingressos estão acabando, então galera, corre para comprar, porque os ingressos estão acabando, vamos prestigiar esse dia aí. Vai ser um stand-up comedy de primeiríssima. Ele vai estar vindo pro Canadá Tour, vai passar por Toronto, vai passar por Montreal, Ottawa, Calgary, Vancouver, Abracam, Zarilão tá trazendo ele aí, fazendo essa turnê aqui em Calgary. A gente tá agilizando as paradas aí. Você foi lá hoje pegar ingresso, Fui né? lá pegar alguns ingressos aí e fui lá ver o local. Sensacional, Ficou cara. massa, né? Lá no Arts Common, do lado da estação de C-Train. Não tem nem desculpa pra falar. Se quiser parar, tem lugar pra parar embaixo. Cara, sensacional. Tem um café da Great Events lá. Tem a Cravings, comida muito boa. Almocei lá hoje. Deram desconto pra você? Cara, funcionar. A gente faz eventos, a gente ganha descontinho. O Xande, ele tem o trampo dele, mas de final de semana faz uns eventos. Lembra que eu te falei que aqui a galera trabalha pra caramba? Sim. Então no final de semana pega uns futebol aí, uns negócios lá. É bom, e a né? mesma empresa que cuida de tudo quanto é evento grande, daí tem restaurante, tem um restaurante lá inclusive. Pessoal, já se inscreve, compartilha, deixa uma mensagem no vídeo aí, deixa um like que já ajuda, que esse assunto vai render, hein? Tô curioso. Pra você que gosta de fazer uma ginástica ouvindo a gente, se inscreve lá no Spotify, gente. É verdade. Fazer uma caminhada ouvindo as histórias aí, se inscreve lá no Spotify que se chegar a 10 mil, rapa a cabeça. Spotify e tem o Apple Podcast também, e tá indo super bem lá, hein? Rafa,
Conta, pode chamar de Rafa, tem que ser Rafael Scapella. Não, com certeza. O canal começou como Rafa Channel, né? Ah, Há muito tempo. Eu tenho dificuldade de falar o nome completo, só a hora que estiver Sim, bravo. Sua mãe fala Rafael Scapella, vem aqui. Ou não? Não, acho que só Rafael mesmo. Já dá pra... o tom de voz fala tudo, né? Tá, daí quando tá boazinha é Rafa. É. Tá. Meu amigo, se apresenta pra gente, de onde você é no Brasil, sua idade, se pudesse, não for um mistério, o que você fazia, sua família. Então, eu tenho 44 anos. Não, tô brincando, pessoal. Eu tenho 37 ainda. Quer dizer, 36, não fiz cara. ainda 37. Eu já perdi a conta. Sabe Em por que breve. eu sei? Porque a gente tava vendo que a gente tem idade muito parecida, mesmo Sim. ano. Então, mas tô chegando nos 40 já, né? Tiozão. Eu sou de São Paulo, capital, Zona Leste, quebrada ali perto do estádio do Corinthians. E, assim, a minha origem, como eu já falei em muitos vídeos, né? Sem grandes confortos. Estudou né? em escola particular ou pública? Não, pública sempre. Particular era sonho, cara. Não tinha nem não tinha nem dinheiro para fazer curso de inglês, né? Era só tinha que aprender com o livro da biblioteca. Isso na era pré-youtubiana, tá? Porque eu sou tiozão. Lá no ano 2003, ainda o YouTube ainda não era não existia ainda. Então, assim, a gente não tinha boas condições, né? Viajar era sempre um sonho. Desde pequeno eu gostava de geografia, decorava as capitais dos países e tudo isso com atlas, né? Com livros, porque estávamos ainda aí em 1999. Você gostava também de colocar mapa na parede do quarto? Total, Eu sim. adorava Cara, fazer isso. a gente morava numa casa velha. Você é mais Moramos irmãos? em várias, né? Éramos 4 irmãos. Moramos em várias casas, porque não podia ficar muito tempo no lugar, porque não tinha dinheiro, perdi emprego, não podia pagar o aluguel, tinha que ir embora para outra. Então, assim, na época era nômade por causa da pindaíba, né? Hoje não. Hoje, felizmente, a gente vai por escolha própria, né? Nômade por decisão própria, né? Mas na época, infelizmente, a gente de São Paulo fomos para São Bernardo, vários lugares em São Paulo. Cara, eu contei, acho que eu já tinha, na minha adolescência, a gente já tinha passado por umas 15 casas. Caramba, ficava onde trocando nós de escola moramos, e de amigos. Incluindo uma casa onde nós moramos de favor, porque minha família levou um golpe e não tinha dinheiro para pagar o aluguel, né? Eu tinha 5 para 6 anos. Né? Então, assim, infância difícil, adolescência também, mas oportunidade apareceu, como eu já contei essa história em outros vídeos, né? E aí, com 19 anos, foi quando eu consegui vir para o Canadá, né? A minha mãe e meu padrasto também tinham um amigo aqui, que ofereceu essa oportunidade, né, deles virem para cá, conhecer e talvez ver a oportunidade de ficar e tal. Quantos anos atrás? Isso foi em 2004. Tá? Eu vim em 2005, a minha mãe já estava aqui. Minha mãe mora em Toronto até hoje, né? Tá. E isso facilitou muito, porque antes a minha mãe não pensava nem em sair de São Paulo. Enquanto que nós, né, com meus pais se separaram, né, e aí Que meu idade pai, você tinha quando eu seus pais se tinha separaram? 8 anos. E aí meus pais se separaram com volta de 11 anos. Eu fui morar no Oeste Catarinense, em Chapecó, porque a família do meu pai também tem raízes no Oeste Catarinense e em Porto Alegre. Então moramos lá 2 vezes. Por um tempo lá moramos numa casinha de madeira que não tinha nem máquina de lavar, nem televisão. E Uau. tinha que lavar roupa na pia do banheiro. Teve uma época que cortaram a luz, que a gente não tinha dinheiro para pagar. Então, assim, imagina no inverno ali, geada, tipo perto de 0 graus, e você chegar em casa ali, casinha de madeira, friozão. E ali esfria, E hein? cortaram a luz. Cara, eu dormia com vários cobertores, e assim, não importa quantos cobertores você coloca, você vira pro lado no travesseiro, tá gelado. Esse cantinho da cama tá quente, mas você virou a cabeça um pouco, esse lado tá gelado. Então você tem que ficar quietinho. Então era complicado. Mas, né, felizmente foi uma fase, né? E nessa época, assim, o meu hobby era estudar. Eu gostava muito de astronomia, de ciência, de história e de geografia. Decorei o Atlas, né? Eu gostava de até ir para a escola e mostrar para o professor, né? Uma vez na escola a professora foi perguntando as capitais, né, dos lugares, dos países, e ninguém sabia, eu fui falando todas. Ela chamou meu pai e falou: olha, seu filho tem que passar ali para frente. Prodígio. Ele tá meio adiantado, né? Mas a única opção era colocar em escola particular e Pindaíba não deixava, né? E, cara, a paixão pela geografia continuou, né? Eu sempre sonhava em viajar, né? Até que depois, felizmente, né, a oportunidade apareceu.
através, né, dessa amizade que a minha mãe e meu padrasto tinham com um amigo que morava aqui no Canadá. A gente tem amizade com ele até hoje, né? Mora em Toronto. E aí isso Antes facilitou você não muito. tinha saído do país? Não, tinha só ido de São nem- Paulo. Tinha morado em São Chapecó Paulo e era mais Santa Catarina. longe. É estranho que, cara, hoje é tão fácil você ir pra praia. Já morei em lugar que tem praia, mas na época, em São Paulo, assim, meu grande sonho ali com 14, 15, 16 anos era ir pra Santos, poder ver a praia. Era tão perto, porém tão longe, né? Porque a gente tua não realidade, tinha né? dinheiro, né? Sim. Essa tua realidade é. acabou formatando quem você se tornou depois? Isso ajudou? Porque eu costumo dizer assim que a gente é fruto dos nossos perrengues, nossos traumas, sei lá, das dificuldades. Às vezes, se as coisas são muito fáceis e é dado, aqui a gente acaba não sendo tão guerreiro e chegando tão longe. Você acha que isso influenciou? Sim, eu acho que até o paradoxo da zona de conforto, né? Porque você tem um certo desconforto, mora numa casa ruim, é pobre, dirige um carro velho, você luta para melhorar suas condições. E aí você consegue um carro confortável, uma casa confortável. Só que para você conseguir isso, você precisa batalhar e para isso você precisa construir certas habilidades, o caráter, precisa ser casca grossa, batalhador, guerreiro. E aí quando você consegue o conforto, né, o guerreiro, de repente, já começa a não ser mais o guerreiro, né? É confortável, tem ar-condicionado, hoje tá calor. Porra, antes você tava lá no sol de 40 graus trabalhando, não tava nem aí. Agora fez 30 graus, já tá calor demais para você. Isso acontece muito e a gente nota isso também viajando, né? A gente se acostuma, vai para outro lugar, putz, mano, aqui tá muito calor, aqui tá muito frio. Então, é bom estar ciente para não cair nessa armadilha da zona de conforto. Nessa época... Desculpa, vai lá. Não, queria saber se na época, além de Santos, tinha algum país que você falava, é meu sonho de visitar esse país. Que você olhava assim, os mapas, e falava assim, cara, eu preciso visitar esse país. Sim. Quando eu era, assim, criança mesmo, eu diria 9 anos, eu diria Estados Unidos, que é o sonho de todo brasileiro. Mas aí depois que eu cresci e amadureci, eu falei, não, Estados Unidos não. Amadureci, eu digo, eu com 16 anos. Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Você já olhava pro Canadá. Não, primeiro Canadá e Austrália. Se tudo der errado, Nova Zelândia, porque não precisa de visto. E na época nós tínhamos o Messenger, vocês vão se lembrar, o ICQ. Quem é tiozão aí vai se lembrar, né? Ano 2003. Escreve nas mensagens aí. Não, o pessoal mais jovem de 20 anos não vai lembrar. Eu entrava no chat do UOL. Também. E tinha lá salas por categoria, né? Viagem. E eu procurava conversar com estrangeiros que moravam, claro, estrangeiros em outros países. A primeira vez que eu falei com um australiano... Você já tinha o inglês? E eu ia falar isso agora. Tá. Não. Então, assim, eu tinha 17 anos, estava aprendendo inglês sozinho. E a primeira vez que eu fui falar com um australiano, né, pelo ICQ, eu estava até de madrugada, né? O pessoal lembrar, assim, não é igual hoje, né? Que você abre o laptop e o computador tá lá. Tem que ser à noite. Sabe aquele monitor com tubo? Tem que ser à noite, discado, para não ser caro. Então tem que ser de madrugada. Passamos por essa fase. E aí, falando com um australiano, que eu encontrei lá pelo ICQ, cara, falei igual o Tarzan, falei um monte de coisa errado, mas o cara me entendeu e eu consegui pela primeira vez na vida ter uma conversa com um estrangeiro e o cara me entendeu e eu também entendi ele. E estamos falando de uma época, não existia Google Tradutor. Cara, eu não sei como falar isso aqui. Hoje com o Google Tradutor eu posso pegar uma língua que eu não sei nada, árabe. Eu escrevo alguma coisa lá, o Google traduz e eu mando pro cara. Já era. Naquela época não. E se eu não sei uma palavra, não tem um dicionário instantâneo. Papel. Procura. Então era assim, era difícil. Esse foi o primeiro contato com o inglês. Sim. Não, que eu consegui formar frases em inglês que outra pessoa conseguiu entender e responder e eu entendi. Então quando sua mãe veio pro Canadá, você tinha 17 anos? Tipo, 18 quando ela veio. Quando foi eu vim, meio que tipo, pô, tô chegando perto daquele meu sonho, ou você nem pensava em vir com ela? Assim, a minha mãe tinha que vir primeiro, né, trabalhar, ter o dinheiro, né, para poder trazer os filhos, né? A princípio a minha irmã viria primeiro, né, depois eu viria. Acabou que eu fui o primeiro a vir para o Canadá. Não teria como, na nossa realidade no Brasil, se não tivesse a minha mãe trabalhando no Canadá, né,
meu padrasto também, simplesmente não teria como. Tanto que eles venderam tudo para poder ir, né? Meu padrasto pegou licença, porque ele era policial, conseguiu pegar licença de 1 ano para ficar no Canadá. E eu lembro que eu parcelei a passagem. Quer dizer, foi no cartão do meu padrasto, eu parcelei em sei lá quantas vezes, e eu cheguei no Canadá, e aí eu trabalhei para pagar. Foi a primeira vez na vida que eu ganhei uma nota de 100. Porque trabalhando lá no Habib's na época, né? Fast food aí. Saudades do Habib's, hein, cara? Esfirras. Cara, o salário era 49 assim, centavos. Você 19 fica aqui, centavos. Quero ver isso quanto era tá hoje. 2004. Era assim, eu era extra, né? Então, final de semana, no Habib's lá da Zona Leste, ali na Avenida Esperantina. Pra quem conhece aí as Escreve quebradas aí na aí mensagem se você já comeu no o Habib's. shopping que foi a falência E lá. escreve nas mensagens quanto custa uma esfirra aberta aí, pra eu saber. Não, na época era baratinho. E, cara, o salário lá era R$15 para você trabalhar das 4 até meia-noite, mas na prática chega antes e depois você limpa, então sai de lá 1 da manhã. Então, você é explorado até a alma para ganhar R$15. Por hora ou pelo Não. rolê todo? Por hora, Por hora. ia dar... Cara, quantos? Tá no Canadá não, tá no Brasil. Cara, Brasil 2004. Então, assim, cara, horrível assim o salário. Então, trabalhava os 3 dias do final de semana para ganhar R$45. Então, assim, onde que nessas condições a gente ia conseguir juntar dinheiro para ir para o Canadá? Nunca. Então, o fato de ter a minha mãe trabalhando aqui, isso abriu o caminho, né? E claro, e minha mãe chegou porque tinha também um amigo, o Otávio, que abriu o caminho, né? Que ajudou também quando minha mãe e meu padrasto chegaram, tinha a casa dele. Interessante, como eu disse, né? Para minha mãe nem era o sonho dela sair do Brasil. Ela não pensava nem sair de São Paulo, quanto mais do Também Brasil. sem inglês. E agora ela está aqui até hoje. Sim, e sem inglês. Não. E daí nessa ocasião, então, você veio em 2005 para cá. Sim. 2005. E como que foi a vida em Toronto? Você também falou que fez um college lá. Como é que foi isso? Trabalhou, a dinâmica? Como que era a cidade de Toronto? Quais são as lembranças? Então, nós estamos falando aí de uma pessoa diferente num mundo diferente, um Brasil diferente, um Canadá diferente. Então, assim, qual que era a minha referência? São Paulo, Itaquera, pobre em São Paulo, e Chapecó morando numa casinha de madeira. Tá. Aí, de repente, chega numa baita cidade de primeiro mundo, né? Ficou maluco. Onde, impressionante, você pisa na faixa, o carro para. Cara, que Isso é de estranho. outro mundo. Não, aí sim, você fica assim igual um caipira que chegou na cidade grande, né? E aí eu trabalhei pela primeira vez, eu era ajudante de um canadense que fazia landscaping lá na parte norte assim, de Toronto, e o cara me levava lá para ajudar, eu falava o inglês bem meia boca na época, e me pagava $10 a hora, né? Eu não soube negociar, talvez ele pagaria 12, mas enfim, 2005. Para quem não estava ganhando nada, já ganhar os 10. Ganhava 15 por... E, cara, ralava muito ali. E eu era magrinho, mais magro do que eu sou hoje, né? E pegando enxada, carrinho de mão e tudo mais, levantando pedra. E no final do dia o cara tá aqui, ó, $100, 120, ó, e mais um bônus pra você, mais 20. Nossa, endoidou. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma nota de 100. E qual que era a Quer sensação? dizer, que eu vi não, né? Eu já tinha visto antes, mas que eu ganhei uma nota de 100. Que era tua. Sua. E qual que era a sensação depois de estudar, ver, chegar no Canadá? Qual foi a primeira sensação? Tipo, cheguei aonde eu sempre quis. Eu não vi isso como final, porque ainda tinha aquela coisa de... Tá, eu tô aqui, mas e aí? Tem que renovar visto, e depois renovar, não sei se eu posso ficar, não sei se minha mãe vai poder ficar, fazer college, é caro, e dinheiro, que muita gente faz. Então, assim, havia muitas incertezas. Mas fiquei maravilhado, amei, gostei e continuei falando bem do Canadá até 2019. Tá. Então, ou seja, quem viu meus vídeos falando mal de Toronto, isso é recente, pessoal. Se você ver os vídeos antigos, era só eu falando as mil maravilhas, só reclamando do inverno. Isso, de fato, eu sempre reclamei. Isso me cansou. Então, fiz um college, né, em 2007. Que curso que você fez? Eu estudei no George Brown, eu fiz um curso chamado General Arts and Science. General Arts and Science. Um curso bem criativo. Assim, é um programa para quem não sabe realmente o que quer fazer. Seria uma administração. Porque ele combina... Seria uma administração hoje no chama Brasil. Business Administration. Assim, você combina várias coisas lá. Gente, Olha, eu sou formado, então eu posso falar, eu posso falar. Eu posso usar. Então, mas eu sou... E me ajuda com essa palavra, cara. Parece que o português não tem o, tipo, college dropout. Né? A pessoa que Sai não terminou. fora. A pessoa que Abandonou. caiu fora
da faculdade. É a palavra trancou. Não, porque não... Não dá pra voltar. É tipo, era 2 anos, mas tinha opção de fazer um também. Que tinha 1 ano era o certificado, 2 anos era o diploma. É o diploma, que é o que eu fiz o diploma e o Xande fez o certificado. Cara, só que assim, o que acontece? Se eu fosse ficar no Canadá, era incerto. Eu ia ser dependente do processo da minha mãe, que também era incerto. E aí o advogado falou, cara, você pode ficar, né? Se der certo, vai demorar e pode não dar certo. Você vai ficar aqui 1 ano, 2, renovar visto, ficar ilegal e você vai ter que ir embora porque não vai dar certo. Então você vai embora. E eu pensei, porra, pro Brasil eu não vou voltar. Eu tinha pesadelo de voltar pro Brasil. Eu queria saber, antes de você esticar nesse assunto, como que estava Toronto naquela época? Você achou um lugar seguro na sua cabeça, né? Como que estava? O transporte público, ele era um lugar mais limpo do que o Itaquera, Não, o metrô ainda... O metrô de São Paulo é um ponto fora da curva, né? É limpo, né? Sim. É um dos melhores do mundo, né? Mas assim... Como que era, Toronto? Como que você se sentiu naquele momento? Eu acabei indo para a Austrália, né? Mas em Toronto... Foram 3 anos. 3 anos, 3 invernos. Assim, eu tinha poucas referências. Então, para mim, assim, vindo de São Paulo, aquela bagunça toda, a única coisa assim que eu via que São Paulo ainda ganhava era o metrô. Tá? Porque o metrô já era, tipo assim, eu não vou dizer que tinha muito homeless, tinha alguns, não tanto como hoje, mas tinha... Tinha alguns usuários também, o YouTube não gosta da palavra, mas não pessoas vai usar a palavra... que usavam substâncias. Já tinha esses problemas, porém não como hoje. Mas uma coisa que tinha, que já era ruim, era sujeira. O pessoal joga lixo no metrô. É estranho que em São Paulo o povo joga lixo na rua, mas no metrô todo mundo respeita. Você já escutou a história Toronto era o contrário. Que o metrô é limpo? O de São Paulo? O de São Paulo, já escutou essa história? Por quê? Não. Foi um trabalho de marketing que eles fazem com que as pessoas se acostumem com algo limpo. Então é meio que um gatilho mental. Existia uma equipe de limpeza que ela dava plantão por um tempo e sempre estava limpando e trocando qualquer coisa que quebrasse, que pichassem assim imediatamente de madrugada. Então o metrô sempre acordava limpo. Faz com que as pessoas idealizem que aquele lugar ele não pode estar sujo. Então foram fazendo isso, foi uma técnica, não sei de onde que usaram, é uma empresa privada, né, rica, sei lá. E eles começaram a adotar isso até que normalmente as pessoas entendessem que ali não pode pichar, ali não pode quebrar, não pode sujar, e se sujar é algo incomum que vai incomodar. Achei essa estratégia massa, li isso numa revista e tal, nem sei se é verdade. Mas faz sentido. Para um vídeo, sim, é tipo a teoria das janelas quebradas, né? Olha aí. Você tem uns nomes bons pros vídeos, né, cara? Tipo assim, você vê que o lugar tá todo zoado, então quebra mais uma janela, gospe no chão, dane-se. Mas agora, se o lugar tá limpinho, você como a gente vê em cidades europeias que ainda estão limpinhas, você vê, porra, esse monumento aqui da época dos romanos e tudo bonito e tal, cara, vamos manter isso aqui assim, né? Agora um lugar todo zoado, as pessoas têm outra psicologia. Então, mas, Toronto, a reclamação, sim, o metrô tinha o problema da limpeza, não quebrava como hoje. E o inverno, cara. O inverno é uma coisa assim que eu sempre reclamei. Do seu relacionamento com o inverno. Cara, eu andava de bike a 20 abaixo de zero. Eu colocava máscara. Era uma necessidade? É assim, eu tinha os trabalhos assim bem de peão mesmo, né? De limpeza, de landscaping, né? Paisagismo, trabalho braçal jardineiro. pesado. Já trabalhei também num prédio lá numa área bem zoada de Toronto, que na época já tinha lá os usuários e Qual você é o nome via... da região? Acho que era Shelburne, eu não lembro direito. Acho que era Shelburne e Queen, talvez. Não lembro exatamente. Então, e eu já via lá a pichação, o pessoal fazia as necessidades ali no chão, era zoado. E, cara, aí que tá, era canadense morando ali, canadense de baixa renda. Eu pensava, mas calma aí, meu, eu sou imigrante, eu moro num lugar melhor. Minha mãe é imigrante, não fala inglês e mora muito melhor que esses caras. Então, assim, qual que é a desculpa deles? Os caras falam inglês perfeito, nasceram aqui, têm um país de primeiro mundo e estão, assim, desse jeito. E aí que você começa a pensar, calma aí, velho, por que eu tô me vitimizando dizendo que, não, coitado de mim, eu sou imigrante? Mesmo aqui, eu todo, assim, trabalhando de faxina, cara, eu tô ganhando mais que esses caras aqui. Então, assim... A psicologia também é uma coisa que me ajudava a aguentar aquele lugar onde eu estava trabalhando, é que eu estava juntando dinheiro ali para ir para a Austrália. Então, assim, eu via lá, os caras chamaram a polícia de novo. O policial passou ali e me perguntou, pô, você viu alguma movimentação hoje? Desculpa aí, a gente vem aqui todo dia, eu sei que é ruim para você que trabalha aqui, mas...
Aí eu pensava, tá, mas isso é temporário. Daqui a algumas semanas eu vou estar indo para o Brasil temporariamente e depois vou para a Austrália. Essa aqui é a meta. Então eu tô aqui porque eu tenho um propósito. Então tudo bem. Se eu tenho um propósito maior, beleza, ignora. Eu vi a seringa do usuário. Ignora. Eu tô aqui temporariamente, vou para a Austrália. Era isso. Ali nesses 3 anos você fez alguma viagem pelo Canadá ou ficou focado trabalhando ali? Eu viajei, fiz uma road trip, né, com um amigo franco-canadense que eu tinha na época, tenho contato com ele até hoje, né? E nós fomos para Ottawa, Montreal, Quebec, fomos para New Brunswick e fomos até Halifax, né, de carro. E teve alguma que você falou assim, nossa, aqui parece ser bem melhor. Tipo, vou mudar minha ideia, não quero mais para Austrália, quero ficar aqui. Não, porque nessa época eu ainda não tinha o plano de ir para a Austrália. Essa viagem foi no final do verão de 2006. O plano de ir para a Austrália surgiu em 2008, começo de 2008. Que já era um local que você também queria ir quando você pesquisava no Brasil, né? É assim, eu tinha um trabalho de faxina ali na Bloor com a Church, eu acho. No prédio ali da Unilever, estou sendo muito específico. Mas enfim, eu trabalhava de faxineiro da empresa Hallmark. Não, que se alguém duvidar, fala, esse cara aí é um coxinha, o pai dá dinheiro para ele. Tem muita gente que escreve isso. Você não sabe o que é sofrer. Você não sabe a vida que o imigrante leva. Fala, você que não sabe da minha história. Então, eu era faxineiro lá e sempre que eu limpava os escritórios, tinha um lá que tinha um globo terrestre e eu entrava lá em janeiro, naquele inverno horrível do Canadá, e aí eu via lá a Austrália. Eu pensava, porra, tem um país rico igual o Canadá, mas que não tem esse inverno. Eu poderia estar lá agora. Por janeiro, os caras estão no verão, indo pra praia, surfando, e eu tô aqui. Passando frio, andando de bike a menos 20. Bike a menos 20, e limpando neve, depois limpando sujeira de escritório. Não, cara, eu posso ir pra Austrália. Eu pensava nisso, era só um pensamento. Até que eu tentei ficar no Canadá. Aí teve um dia, em março de 2008, que eu fui falar com o advogado para ver as possibilidades. E aí, posso? Tem jeito? Não tenho? Cara... Então, em resumo, não tem jeito de você ficar no Canadá, ou demoraria anos e seria incerto. Não sei, pode dar certo, pode não dar. Então, isso foi um gatilho para você. Eu saí do escritório, eu não lembro exatamente onde eu estava, mas eu saí lá e foi naquele momento que eu pensei, Austrália. Eu vou para a Austrália. Isso foi em março. Já comecei o plano ali mesmo. Juntei dinheiro, ralei pra caramba, trabalhei de domingo a domingo em Toronto. E teve uma época também que eu tava fazendo college, então tive que combinar estudo de dia, trabalho de noite. Antes de você falar da Austrália, queria que você comentasse o lance de falar com os homeless, treinar inglês com os homeless. Ah, sim. Quando eu cheguei no Canadá, dica, hein, gente? Eu não tinha muito assim com quem treinar o inglês, né? Eu fui estudar inglês ali na Fugiu dos brasileiros ou não? Fugia, total. Minha mãe fazia amizade com a comunidade brasileira, todo mundo conhece ela lá, né? E eu fugia, né? Tanto que as pessoas, assim, né, quase não sabiam que a minha mãe tinha um filho lá, porque ela me chamava para ir pros encontros lá dos brasileiros e eu fugia. Tua mãe é tipo o Joel nem calma. Não, hoje beleza, né? Ainda bem que eu já aprendi inglês, mas na época, assim, era amigo canadense, muitos amigos asiáticos também, japoneses. E aí com isso eu treinava muito inglês e também antes de eu conhecer as pessoas, o que eu fazia? Eu não conhecia ninguém, eu ia treinar inglês com quem queria falar comigo. Os velhos nas ruas, que muitas vezes puxavam conversa e queriam conversar. E ninguém queria conversar com eles, então eu queria para treinar o inglês. E os homeless também, né? Então tinha muitos homeless, eu lá dava umas moedas, pagava lá um Tim Hortons para eles e ficava conversando. Aula de inglês mais barata. Não, cara, teve uma vez... Você dá umas moedas de Tim Hortons, já tem um professor nativo. Pois é. Engraçado. Não, porque é um inglês diferente, né? É um inglês diferente do que o professor fala. How are you? Very well. Não fala assim de jeito nenhum, né? Não. Cara, é uma bela de uma estratégia, mas se alguém pensar em fazer isso, eu diria que a galera que tá nas ruas hoje em dia tá um pouquinho mais estressada do que esses senhores aí. Então, tome cuidado, porque já teve uns amigos que foram bater papo com os caras, tomaram sopa. Então, é bom diferenciar entre o sem-abrigo, né, e o usuário de substância. E a gente vê essa diferença. Lá em St. John's, né,
Eu até falei num vídeo, a gente encontrou lá, tinha um senhor lá que não sei, acho que era pescador. O senhor tava pedindo dinheiro, era um cara muito gente boa, a gente ia conversar com ele, o cara recitava poemas, falava bem, né? E tava lá pedindo dinheiro e o pessoal passava, né? Tipo, hey Jack, todo mundo conhecia ele. Dava alguma coisa pra ele, umas moedas, um chocolate, e a gente indo embora, né? Esse senhor que tava lá pedindo dinheiro deu pra gente lá o pouco que ele tinha de lembrança, né? Que era um chocolate. Caramba, Nossa, olha. legal. Então, assim, procure moradores de rua assim, né? Que queiram ser ajudados. E né? paga um Cuidar. café do povo pro cara também. Leva um Tim Hortons lá e tudo bem. E aí você foi pra Austrália, foi Sim. também O que você fez turista, vou arriscar tudo. Eu Como que já foi? cheguei com visto de estudante na Austrália. E lá, ao contrário do Canadá, você podia trabalhar com o visto de estudante, né? Pelo menos 20 horas ou Pra onde tempo na Austrália integral. você foi? Sydney? Primeiro para Sydney, para onde todo mundo vai. E aí eu fiz assim, eu fui um college dropout no Canadá. Agora bora ser um college dropout na Austrália também. Ou No seja, Brasil você não tinha feito faculdade, você já veio direto. eu saí, eu fiz assim, curso mesmo a nível superior, né? Um college, foi mesmo no Canadá. E aí na Austrália, curso técnico, mas também estudei lá TI, depois parei. E a pergunta era como que eu cheguei na Austrália. Como que você foi? Continua a história pra gente entender como que você Então, veio eu pra juntei Austrália. a grana. A Pamela não existia nesse momento. Não, eu e a Pamela, eu conheceria ela anos depois, né? Depois que eu ainda fiquei 5 anos na Austrália e só quando eu saí que eu conheci a Pamela. Tá. Então, cara, cheguei lá. Já tava vindo... desculpa te Fala aí. interromper, mas já tava vindo algumas ideias de quero conhecer o resto do mundo inteiro, vou rodar aquele globo, a Austrália vai ser só um step, depois vai ter outros lugares. Já tava começando com essa mentalidade? Sim, porém era um sonho e eu não tinha muita visão. Né? Então, assim, eu acho que eu dei muita bobeira também nessa história, porque eu podia ter começado mais cedo muitas coisas, né? Se eu tivesse talvez um mentor, alguém para me direcionar, mas eu não tinha visão. Então, eu lembro que procurando emprego na Austrália, aparecia aquelas coisas lá de trabalho a partir de casa, e aí você comprava um kit lá de $150 para talvez, quem sabe, um dia dar certo e você trabalhar em casa, mas era muito complicado, né? A ideia era a Austrália ir para fazer a vida lá por enquanto. Não, eu fui mesmo pensando em chegar lá, estudar e ter os trabalhos tradicionais de imigrante, né? Eu fui procurar emprego no Subway, em restaurante. O primeiro emprego lá foi num restaurante mexicano. Depois eu trabalhei de jardineiro, eu tive vários trabalhos de jardineiro. Trabalhei numa loja era fácil de arrumar, jardinagem e aí só depois, 2 anos depois, é que eu fui arrumar assim, um trabalho de escritório. O inglês já estava voando, né? Porque você não se relacionava com brasileiro, falava inglês bastante. Sim, isso ajudou bastante, porque se eu não falasse, por exemplo, eu não conseguiria esse emprego no escritório, porque lá de fato, cara australiano falando no telefone o tempo todo, aquele Crocodile Dundee lá do interior da Austrália, liga lá, com aquele sotaquezão, era complicado. Então, assim, e depois tinha lá o meeting, né, reunião e falar com o cliente. Então, o tempo todo... O que você fazia nesse trabalho? Eu era redator técnico. Eu escrevia rótulos para eles usarem em plantas ornamentais e plantas frutíferas, né? Era da indústria de horticultura. Eu até estudei, até fiz um curso técnico disso na Austrália. Tinha a ver com você ter trabalhado também com landscaping, entender um pouco, chegou ali e você vendeu esse peixe para conseguir esse trabalho? Isso... assim, eu queria ficar na Austrália e eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. O assim, ano era 2009. Então, eu paguei, né, o college que eu podia pagar e que tinha chance de eu ficar na Austrália permanentemente, ou pelo menos aquilo me ajudar a conseguir um visto de trabalho para eu juntar dinheiro, ter essa experiência e depois, sei lá o que ia fazer da vida, né? Tanto que hoje, quando eu passo nos lugares e eu falo das plantas, né? O que eu me lembro ainda, né? Esqueci muita coisa. Aí o pessoal comenta, né? Mas como que você entende de plantas e tal? É o pouco, né? Que eu me lembro que eu aprendi naquela época, trabalhando com isso. Mas eu tirava foto, era um trabalho assim bem de escritório mesmo. E o curso ao mesmo tempo? Não, foi depois que eu terminei o curso. E aí tudo contou, né? Eles viram lá no meu currículo, né? O college no Canadá. O cara fala inglês bom bastante para trabalhar aqui. Talvez ficaram com dó de mim também, porque eu fui de bicicleta. Tinha que ter carro, né? Mas eu não tinha ido, eu comprei o carro depois.
Então eu cheguei de bicicleta numa chuva absurda, gelada. Então eu cheguei lá para entrevista e as duas mulheres que me entrevistaram, né, que era a minha chefe e a outra gerente, quando eu cumprimentei, elas sentiram, nossa, sua mão tá gelada, tá tudo bem? Elas ficaram preocupadas, ficaram com dó, pô, coitado do menino, tomou uma chuva. O cara quer muito esse trabalho mesmo, né? E aí a gente conversou e eu sentei no sofá, aquele sofá todo chique, bonito. Quando eu levantei, tinha uma marca de água ali que eu tava todo molhado. Eu pensei, acho que elas vão me dar um emprego porque ficaram com dó. E como que era trabalhar no escritório, assim? Você se sentia, agora tô tranquilo, trabalhando no escritório, tenho meu salário todo final de mês? Trabalhava de segunda a sexta? Segunda a sexta, vida tradicional. E foi assim por 2 anos e meio. Comprei um carro, fui morar numa casa, uma baita de uma casa de 4 quartos. Tava gostando do calor da Austrália? Assim, fazia frio também. Eu tava em Melbourne, né? Eu cheguei em Sydney, depois fiquei um mês em Brisbane, depois Adelaide e fui parar em Melbourne. E aí foi lá que eu fiquei. Lá no inverno faz um friozinho, tá? Não neva, mas tem geada. Aí tive aquela vida tradicional, né, meu? Escritório, carro, ganho dinheiro, mas também custo de vida é enorme. É muito parecido com o Canadá em certos aspectos. A Austrália é como se fosse assim o irmão canadense que está ali perto dos trópicos. Em muitos casos é muito parecido. Não é só o idioma que é parecido, muitas outras coisas também são. Uhum. E quando que deu um estalo que você falou assim, não quero mais isso? Quero viajar o mundo. Um erro que eu cometi, pergunta? Não, eu ia falar se você via ali essa oportunidade de ficar, daria para você conseguir um PR lá na Austrália? Como que você depois saiu de lá? E acho que são uns comparativos entre a Austrália e o Canadá ali, assim, você... Mesmo nível de segurança, era mais bonito, era mais limpo? Seguro. Na Austrália tinha menos usuários de substância, né? Tinha menos desse problema, menos desabrigados também, nas cidades grandes. E no geral acho que menos crime também. Tanto que uma coisa que eu achei interessante lá é que a polícia não usava colete. Em Toronto, sim, policial, colete o tempo todo, mas lá em Sydney, em Melbourne, não, muitos não usavam colete. Né? Então, criminalidade mais baixa, né? Mais segurança. E é isso, qual que era a outra pergunta? E depois, se daria para você ficar lá? Então, para ficar, sim, porém, e tem um grande porém aí. Tudo é possível. Então, eu estava lá 5 anos, estava 2 anos e meio nesse trabalho de escritório. Você chegou em 2009? Sim. E agora, já estávamos assim no final de 2013. Cara, eu já vi aqui, ó, meu visto vai vencer em fevereiro do ano de 2014. Você estava renovando curso atrás de curso. Não, eu consegui com esse curso, ele me deu um visto de trabalho que, acho que era 2 anos e meio. Era um PGWP. Não, acho que era 1 ano e meio, só que tinha mais 1 ano de bridging visa, porque demorava 1 ano para sair o visto, mas nesse ano você já tinha autorização de trabalhar full time. Então, assim, acho que foram 2 anos e meio de visto de trabalho. E na Austrália tem o chamado Superannuation, né? Que é basicamente como se fosse um FGTS, que se você ganha lá $20 a hora, acho que era 9% disso, era pago para esse fundo, que é para aposentadoria. Mas, se você não é residente permanente, quando você sai, você pode sacar isso aí. Tá. E na Austrália também, você paga impostos, né? Não sou fã disso, porém, no final do ano fiscal, você podia resgatar muito disso. Então, assim, era comum receber $1.000, $1.200 de retorno, né, do ano fiscal. Esse lance de estar fazendo os cursos ali, você via muitos brasileiros vivendo nesse looping infinito de fazer curso e vai ficando, Total, faz curso. Cara, eu desencorajo isso. E eu acho que eu não respondi sua pergunta de se eu podia ficar. Sim, porque o visto ia vencer, aí eu tinha chance. Olha, você encontra um emprego parecido com esse na Austrália, tá? E fica mais 2 anos, aí 2 anos paga mais tantos milhares de dólares, espera mais um tempo para sair o seu visto. Então, assim, seria mais uns 3 anos e meio que eu teria que investir na Austrália com 90% de certeza que eu teria isso. Mas, porra, cara, assim, eu gostava da Austrália, você ganha dinheiro e tal, mas eu não queria mais aquela vida de escritório. Né? Então eu fiquei dividido, assim, eu saí da Austrália porque o visto venceu e por um lado, porra, legal, vou sacar meu FGTS, tem milhares de dólares aí para eu receber do dinheiro que eu trabalhei, tô feliz, mas ao mesmo tempo tô de olho numa nova oportunidade na Austrália, né? Porque se tenho experiência lá, se uma empresa me chamar, eu volto para lá e trabalho lá. Na Austrália? Não, eu tinha saído da Austrália, Você mas foi pra ainda
Não, eu saí a princípio para voltar, para ficar no Brasil temporariamente. Tá. Então Né? você Porque, veio, assim, voltou quando pro você Brasil. tem dólar guardado, o Brasil é maravilhoso. Né? Então eu pensei, vou ficar aqui temporariamente e ver as oportunidades. Vou procurar emprego na Nova Zelândia, na Austrália também, se alguém me oferecer. Então, porra, melhor de dois mundos. Eu saco o meu equivalente do FGTS, milhares de dólares, mas para sacar eu tenho que sair da Austrália, né? E aí depois nisso eu posso, se uma empresa me chamar, pronto, mais um visto, tudo certo, e eu volto para a Austrália com todo esse dinheiro, né? Ou para Nova Zelândia, ou para Irlanda, ou para Europa, não sei. Fiz até uma entrevista para trabalhar na Holanda e o cara me ofereceu um emprego para ganhar em euro no Brasil. Eu falei, não, no Brasil não rola. Então assim, eu tentei de tudo. Eu fui dando tiro para todos os lados e tinha o plano do trabalho online porque eu já tinha o YouTube, que era um hobby. É isso que... Fala um pouquinho que você ia falar. Pode beber água. Hein? Não, é que você perguntou do loop infinito dos brasileiros renovando o visto. Isso. Sim, cara, tem e eu desencorajo. Assim, não vale a pena. Eu já tive pesadelos de voltar para o Brasil. Mas, pessoal, não existe só Canadá e Brasil. Não existe só Austrália ou Brasil. Há muitos outros países no mundo com muitas possibilidades. Então, assim, sair do Canadá não quer dizer que você vai ter que voltar lá para a periferia de São Paulo e trabalhar no Habib's. Não é isso. Há muitas outras possibilidades e não vale a pena realmente você vender a alma para ficar aí 5, 10 anos renovando visto num país de primeiro mundo que nem eles não estão mais tão bons quanto eram. E o Brasil, convenhamos, o Brasil tem problemas, eu sei, mas, pessoal, o Brasil não é uma República Democrática do Congo. Não é uma Venezuela. Pelo menos não ainda. Então, assim, eu acho que não vale a pena. Ficar vivendo... Tem bastante seguidores nossos que estão na Austrália. Deve ter gente nos escutando aí da Austrália, da Nova Zelândia e Irlanda também. Sempre é mais ou menos isso. O pessoal fala, olha, a gente ficou um tempo, você vê que as pessoas chegam com esse sangue novo, energia para tentar levar a vida de imigrante, leva 1 ano, 2, 5, às vezes o cara tá lá há 10 anos, só que tá naquele negócio, eu preciso comprar um curso e fazer de conta que eu tô estudando para que eu possa renovar e continuar trabalhando, mas eu não me vejo a longo prazo, não vejo que vai sair um PR. Daí tem um pessoal olhando para o processo de imigração do Canadá, que é esse que a gente fez, que é o do college público, né? Eu e o Xande e tal, meio que olhando já para um caminho que tem... É duro, é caro, mas você vai saber que lá no fim vai dar certo. Como que foi, então, a saída do... vamos falar do YouTube. Surgiu lá na Austrália. Sim. Como é que foi isso? Virar youtuber? Era um hobby. Tá. Eu acho que, se eu não me engano, que você fazia aqui no Canadá, em 2007, eu acho que eu postei o primeiro vídeo. Eu abri um canal no YouTube, mas na época... Cara, canal no YouTube era uma coisa assim, igual compartilhar vídeo no WhatsApp. Você coloca lá pros amigos, pra família ver. Eu coloquei um vídeo de eu tocando violão com os amigos. Esse foi acho que o primeiro vídeo. Uma coisa assim, bem tipo, ó... No Rafa Channel. Você... Não, na época, eu nem lembro que nome que eu coloquei no canal. Eu acho que eu coloquei o nome de Catastrophysics. Nossa, isso... Bom nome. Bom pra ninguém achar. Bom pra ninguém achar. E tá aí até hoje esse canal. 2007. Mas enfim, aí, cara, eu sempre gostei de tirar foto, de fazer vídeo. Primeira vez que eu peguei uma câmera digital, fiquei maravilhado. Meu pai era fotógrafo, né? Então sempre gostei dessa parte assim de vídeo. E eu sempre gostei de documentários também. Mas assim, pra mim era uma coisa que não, você só vai produzir um documentário, pra isso você vai ter que ser um PhD em não sei o que, pra você trabalhar pra uma TV, e aí sim você vai conseguir produzir vídeos que, sei lá, pelo menos umas 10 mil pessoas vão querer ver. Era isso que eu pensava, né? Mas hoje a coisa é bem diferente. Hoje o cara tem vários vídeos de mais de 1 milhão de visualização. Pra ver, eu não tinha visão, né? Mas, cara, o YouTube começou como um hobby. Eu tinha o trabalho no escritório. Isso foi em 2011 que eu abri um canal assim, pensando, não, eu vou postar aqui, vou falar minhas besteiras, falar das minhas opiniões, falar mal de alguém. Arruma hater. Uma briga, assim. Arruma hater. E aí começou... Não era sobre a Austrália. No início foi quando eu comecei a falar sobre a Austrália, né, que o canal começou de fato a bombar. Bombar não, né? Começou a ter mais visualização. Né? Então eu falava sobre temas aleatórios, criticava, falava sobre política, falava sobre religião. Então o cara falou alguma coisa, eu ia lá e rebatia vídeo-resposta, discordo de você...
Outro lado de política, assim, na época que, porra, a gente nem tinha essa questão de... Essa polarização que a gente tem hoje. Então era uma época muito mais light pra você falar de política. Né? Sim, era muito mais light na época. Hoje não. Aí, nisso eu mencionei que eu morava na Austrália. E aí o pessoal pediu vídeo sobre a Austrália. Aí eu falei, né, como que é morar na Austrália, como que eu aprendi inglês e tudo mais. E as pessoas pediram mais vídeos sobre isso, inglês e Austrália. Alguns até pediram aula particular de inglês, né? E uma empresa também de intercâmbio me contactou e perguntou se eles podiam anunciar aí nos vídeos que eu falava sobre a Austrália. Eu vi essa oportunidade, né? E o canal cresceu, que tamanho que ele ficou? Não, mas assim, eu tinha ali 5 mil visualizações, 10 mil, alguns vídeos... Cara, quando um vídeo meu chegou a 80 mil, falou, nossa, 80 caramba, mil views? Cara, meu Deus. Pô, 5 já é view pra caramba, Uau, mas é que eu sei que hoje tem vídeo de 1 milhão e tal. Mas... E nisso eu já vi uma oportunidade. Isso era 2013, mais ou menos. 2013, tá. Sim. Daí começou a ter os anunciantes, as escolas de intercâmbio. Sim, aí tipo assim, já pingava uma graninha aqui, outra ali. O YouTube me pagava $60 australianos, que é o que eu usava para pagar o seguro do carro, que era exatamente $60. Né? Então, pô, é uma conta que o YouTube já paga, né? Você já ganhava a AdSense lá atrás, então. Isso na verdade, sim, em 2013 foi o ano que eu comecei. Começou a monetizar o canal. Sim, 2013. Então, mas assim, era bem pouco. Né? Mas ainda não havia sido a virada de chave de tipo, caramba, aqui vai ser o meu trabalho, vou viver 100% do digital, da produção de conteúdo, de cursos, essas coisas. Isso foi acontecer lá em Portugal. Não, foi quando eu saí da Austrália, né, cheio de, né, dando tiro para todos os lados, vou procurar um emprego aqui, ali e tal, talvez eu volte para a Austrália, talvez eu vá para os Estados Unidos, peguei visto americano, peguei visto para Nova Zelândia, apliquei para o visto para o Canadá, eles negaram. Lá em Itaquera. O Canadá negou meu visto, né? Tô aqui hoje de novo, mas primeiro visto, beleza. O segundo, não, a gente tá cansado de você. Não vem para cá, não. Negaram meu visto e os Estados Unidos deu. Então, assim, fui pegando um monte de visto, dando tiro para todos os lados. E foi nessa época que eu conheci a Pamela. Tá. E ela falou, pô, mas você fala inglês, por que você não dá aula de inglês? Aí eu pensei, porra, eu não sou falante nativo do inglês, eu não tenho graduação, não tenho uma formação em letras e linguística e tudo mais. E coloquei um monte de obstáculo. Mas mesmo assim, né, livre mercado. Havia pessoas que queriam ter um professor que passou pelo que eu passei e aprendeu inglês e que podia mostrar para ela o caminho. O que muitas vezes, né, até um nativo que fala o inglês perfeito, ele aprendeu isso desde criança. Ele não sabe o que é passar pelo que a gente passou. Né? Como que o brasileiro aprende essa estrutura gramatical complicada do inglês. Então eu pensei, tá, minha pegada vai ser essa. Eu vou fazer a mentoria do inglês. E pronto, deu certo. Dei várias aulas e mentorias. Por isso que comecei no Brasil. Fiz algumas presenciais, então assim, teve momentos ali no final de 2014 que eu saí de casa para dar lá umas aulas de inglês. Isso lá na periferia, lá na Coab. E aí um dia eu saí com R$20 e voltei com 350. Na época que isso valia, pô, $150 talvez. Era dinheiro. Era grana. O real era dinheiro ainda, né? Eu pensei, cara, eu acho que tem uma... Ou seja, teve possibilidade aqui. Teve uma mulher com visão por trás ali para te ajudar. Sim. E você fazendo os vídeos no YouTube também, mesmo no Brasil. Os vídeos. E aí, assim, tem as aulas de inglês, tem aqui... eu não tinha o meu curso de inglês, hoje eu tenho, né? Mas na época eu não tinha o meu próprio produto digital, então tinha um professor americano que falou, pô, anuncia meu vídeo, meu curso aí, o que vender, te dou uma comissão. Foi um afiliado. Aí depois, outros produtos também que eu comecei a vender como afiliado. Comecei também a ver o Airbnb como possibilidade. A gente, lá em Portugal, né, hospedamos pessoas e aí passamos a Não, mas você ainda está no Brasil. Você já foi para Portugal nessa história? Agora volta, né? Calma, Então, e aí, assim, o desafio não queria ficar no Brasil. Tá. Por que você não queria ficar no Brasil? Cara, assim, eu não conhecia Gramado. Pronto, tá explicado. A minha visão do Brasil era muito mais negativa na época. Brasil, para mim, era ali São Paulo... mas o interior também é chato, tem violência também. Eu tinha que morar em outro lugar. O Brasil não dava. Talvez se eu conhecesse Balneário Camboriú, Gramado na época, ganhando bem online, talvez... Você já foi assaltado no Brasil?
Eu ia perguntar do perrengue. Eu falo quantas vezes eu fui assaltado? Sim. A primeira vez que eu fui assaltado, eu tinha 11 anos. 2 moleques me pegaram, né? Eu e meu amigo tomaram o nosso dinheiro, mas sem arma. Tá. Acho que a segunda vez, ou terceira, não sei. Lá na periferia também, a Avenida Águia de Aia com a Avenida São Miguel. Tava andando de bicicleta lá e chegaram 2 manos. Não numa moto, a pé mesmo. Tá. E o cara apontou uma arma na minha cara. Eu tinha 17 anos. Eu podia ter morrido ali. Sem exagero, sem dramatização, mas acontece com muita gente. Muito. O cara não atirou. Eu não sei porquê. Não sei se... Era um moleque jovem também. Eu não sei se a arma estava descarregada. Mas você deu a bike. Não, porque assim, sabe o efeito flight or fight, or fight or flight, em inglês, que é... Lute ou voe. Não, bater ou correr. Então, o nosso cérebro às vezes tem essa reação. Sim. Bater ou que é correr. onde que a galera morre. E assim, o cara falou, mano, é um assalto, dá bike aí. Agora dá licença que eu vou pegar minha arma aqui. E nesse momento eu já desci da bike dando porrada nele. Porque eu não sabia se o cara estava armado ainda. Mas o cara foi muito lerdo. Era um moleque da minha idade, talvez. E eu parti pra cima dele dando porrada. E nisso, no meio da porrada ali, o cara puxou uma arma e apontou pra mim. E no meio da porrada eu continuei... A porrada não foi suficiente? Cara, então, mano, o cara habilidoso. Ele não atirou. Eu não sei, cara. Eu não sei se, tipo, o mano ali deu uma arma pra ele treinar descarregada ou uma arma de mentira. Cara, eu não sei o que aconteceu. Mas, assim, história verídica. Eu acertei vários socos nele, o cara correu. Ele e o outro tinham um pequenininho. O moleque devia ter, sei lá, 12 anos, já era aprendiz do crime. O outro devia ter a minha idade, uns 17. Caraca, a bike ficou, os moleques correram. Ali. E aí era um dos grandes motivos que você não queria ficar no Brasil Se também. o cara chegasse armado, falou, mano, desce da bike aí, perdeu. Eu não ia reagir. Pô, o cara tá armado. Ok, por favor, não atire, leve a bicicleta. Mas o cara chegou, tipo, era, sei lá, um bandido inexperiente. E você devia curtir a bike também, né? Ah, porra, mano. Era... Valor afetivo, se né? aquilo... Assim, hoje, se alguém me leva uma bicicleta, dane-se, eu compro outra, o seguro paga. Mas naquela época, tipo, meu... Era tudo, né? Se eu perder a bicicleta, eu não tenho dinheiro pra comprar outra. Quando que eu vou ter outra bicicleta? Entendeu? Pra arrumar um pneu furado já é uma função. É difícil, que a gente não tem dinheiro. Teve mais assalto? Furto. Tá. Assalto também que eu já vi quando eu trabalhava no Habib's. Chegou um mano lá e apontou uma arma pra menina do carro. Mas só pra contextualizar, teve algum assalto em algum outro país ou só no Brasil você foi assaltado? A mão armada... Cara, teve um lá na Suíça. Não, tô brincando. Não, lá em Zurique, dois manos numa moto chegaram. Não ia acontecer, é improvável. Não, furto de bicicleta, sim. Furto, sim. Cara, Toronto. Deu bobeira. Quantas bicicletas me furtaram em Toronto? Até banco da bicicleta os caras roubavam. Desmonta. Sim, já me roubaram várias. Na Austrália, uma. Mas eu também vacilei. Eu pedi pra ser roubado. Era tua, né? Aquele negócio, né? Esse que é o problema. A pessoa ela não dá atenção devida, daí ela ainda é acusada de ser vacilão, né, cara? Mas não, assalto mesmo a mão armada, só no Brasil. Que eu já presenciei também várias outras vezes. Eu com 11, 12 anos via direto, cara. Eu morava numa quebrada ali que... Uma vez eu tava brincando ali no terraço da casa e de repente eu começo a ouvir pá. Cara, soltando o rojão, tá tendo jogo. O Corinthians ganhou de novo. Não. Cara, passou um mano numa moto acelerando. Tendo fogo. E atrás, lembra quando a polícia usava Opala? Sim. Então, polícia civil no Opala e o cara com a arma pra fora. Metendo bala no cara. É louco, né, Nossa, cara? eu já vi várias outras. Quando o pessoal começa a falar, pô, tá perigoso demais o Canadá e tal, daí eu lembro da onde que eu saí também, em Campinas lá, eu já vi coisa demais também no bairro que eu morava ali, tiroteio, uns negócios, daí eu falo, cara, tá ruim, mas tá longe de tá ruim do Brasil que eu saí, entende? Agora Eu não posso reclamar, eu nunca vi nada no Brasil. Xande era boy? Não era boy, mas eu nunca vi nada. Aonde eu andava, nunca vi nada. Então, eu não posso reclamar. Já vi pessoas mortas várias vezes. Eu, graças a Deus, não passei por isso.
Mas prefiro o Canadá do que o Brasil, com certeza. Não, tá louco. No bairro do lado de casa lá. Qual Canadá e qual Brasil? Então, qual o Canadá? Bom, já entendi os motivos que você não queria ficar no Brasil nesse momento. E aí... Pobreza também, Tá. né? A Pamela surgiu na tua vida, começaram a namorar, casaram, sei lá, e depois foram para Portugal junto. Como que surgiu Portugal? E teve algum outro país nesse meio aí? Eu quero saber como que chegou em 50 países aí, cara. Portugal acho que foi, cara, número 17. Eu teria que contar, mas acho que... Da Austrália, então, você saiu da para conhecer da o Oceania Austrália, ali? eu conheci o Japão, né, quando eu morava na Austrália. Não tinha o fiquei parque lá da 3 Nintendo semanas. ainda, né, cara? Fiquei morrendo de vontade no parque da Nintendo. Eu fui pra Mario. Disney do Japão. Disney do Japão? Lá em Tóquio. Nossa, que massa. Sim. Então, aí passei por Dubai também. Eu já tinha conhecido cerca de 9 ou 10 países. Né? E aí, com a Pamela, eu falei, não vou ficar no Brasil. Né? Então, Estados fizemos... Unidos você não tinha passado? Não, eu tinha visto, cara, eu tenho visto até hoje. Eu sou o único brasileiro. Talvez isso vai pra Guinness. Vocês estão assistindo, ó. Brasileiro que passou por 47 países, ou 50, se você contar Palestina, Vaticano e Chipre do Norte. E não foi para os Estados Unidos porque não quis. Tem visto há 9 anos e não quis ir. Então, existe um brasileiro assim? Eu não tô ciente. Cara. Porque assim, o sonho do brasileiro é Estados Unidos. Agora, amanhã. Cara, eu vou pra Disney, Orlando, Nova York. Meu Deus, eu tenho que tirar um selfie ali Com em algum Mickey, lugar. pelo ali. amor de Deus. E eu não. O Xande morou lá. Morei 5 anos em Orlando. Então, é o sonho do brasileiro. Tá. Foi pra Portugal. então, Como que foi a Portugal. história? Cara, nós fizemos uma tour pela Europa, eu e a Pamela. Porque assim, eu tava começando a ter visão. A gente ia passar por Londres. Eu consegui, assim, monetizar um pouquinho a viagem. Eu queria criar um currículo tipo, cara, eu vou talvez editar vídeo. Vou ser editor de vídeo, vou pegar a câmera. E eu filmei lá 2 escolas para uma agência de intercâmbio. Eu ainda nem sabia direito, eu cobrei bem barato, porque, eu não manjava de câmera, ainda estava estudando e tal, edição, mas beleza. Pelo menos eles vão me pagar um pouco por isso, eu vou ter experiência para mostrar depois e conseguir mais uns jobs, né, Fazer um como portfólio. freelancer. Criar um portfólio, monetizar a viagem, porque eu não quero só lá tirar selfie em Londres e pronto. Claro. Tem que, O curso de inglês não existia. Não, Tá. longe disso. Isso foi em final de 2014. E aí, de Londres, né, fomos para a Holanda. Na Holanda, eu tinha uma entrevista para uma empresa que era da mesma área daquela lá da Austrália. Tanto que eles eram tão bons, os holandeses, que eles conseguiram penetrar no mercado australiano e competir com a empresa para a qual eu trabalhava na Austrália. Aí eu pensei, vou trabalhar para concorrência agora. Fiz lá uma entrevista com o cara e foi que ele me ofereceu trabalho no Brasil, né? Porque precisava de alguém no Brasil que falasse inglês, que entendesse disso. Os caras queriam, sei lá, dominar o mundo. Já estavam conquistando a Austrália, não, agora o Brasil. Né? Mas eu falei, obrigado, mas Brasil não rola não. E na época eu não tinha cidadania italiana, nem nada. Né? E também não tinha visão. Podia ter aplicado antes, mas burro. Né? Não... E aí a gente fez uma tour lá pela Europa e no final queria passar em Portugal porque minha tia morava lá, minha tia, meu primo, meu tio e meu irmão também. E aí, né, nós ficamos lá com a minha tia, conheci Portugal e tal, e eu vi que, Portugal era melhor do que eu esperava. Eu formei um preconceito com Portugal, porque em Toronto eu conheci muitos portugueses que falavam mal, né, de Portugal, que o salário é uma porcaria, não, você não ganha dinheiro. Então, enfim, eu formei um preconceito, mas eu cheguei lá e vi que, Portugal é legal, eu sei que o salário é baixo, mas o custo de vida também é baixo. Aqui eu posso alugar uma casa por, na época, né, 300 euros, 400 euros. Cara, comparado com a Austrália, o que eu pago aqui de comida, isso é muito barato. E é um país assim que não é uma Austrália, mas também não é um Brasil. Então, tá no meio termo entre os dois. E só que comida era é barato, hein? tão seguro quanto a Austrália. Esse ponto é que Portugal não era uma Austrália, mas era muito seguro. E também tinha a facilidade de você, né, aplicar para um visto... tem vários tipos de visto, assim, na época é diferente, né? Não vou falar de detalhes porque eu não sei como que é hoje, mas assim, era um lugar onde era mais fácil a gente se estabelecer e pegar um visto, né, para morar como brasileiros. Então, nós não ficamos em Portugal imediatamente, né? Voltamos para o Brasil por uns meses, resolver documentos e tudo mais, e voltamos para Portugal para convenceu morar. a Pamela a sair do trabalho dela, os Não, negócios? cara, ela aceitou de boa. Esse é um dos motivos porque a gente tá junto até hoje, né? Porque o cara que viaja, é difícil você
formar um relacionamento ou encontrar uma mulher que está disposta a viajar com você, né? Então, e aí a gente foi morar em Portugal. Qual cidade? Ficamos lá. Lisboa. Mas aí depois que eu fui, depois de 9 meses, conhecemos o Porto e pensamos, o que a gente estava fazendo em Lisboa? Né? Vamos morar no Porto agora. Eu conheci Lisboa em 2010 e Cascais. Sim. Que é uma praiazinha ali para baixo. Se você puder morar em Cascais, num lugar bacana, sem condomínios depender ali do salário português, ali com uma renda de 3 mil euros pelo menos, Portugal é maravilhoso. Agora, se você vai lá como imigrante tradicional, trabalhar num restaurante em Lisboa, ganhar um salário mínimo e ter que pagar aluguel, aí Portugal é muito ruim. Você ficou lá há quanto tempo? Como é que foi essa passagem? O que você fez por lá, então? Portugal foi quando a gente começou assim totalmente com trabalho online. Pelo menos eu. A Pamela tinha experiência de enfermeira no Brasil, então ela começou trabalhando com apoio domiciliário, né, que é cuidar de idosos. E nisso a experiência dela de enfermeira no Brasil era relevante, então ela trabalhava nessa área em 2015 e eu trabalhava totalmente online, canal, afiliados, parcerias e nas aulas e as mentorias de inglês. Era isso. E com isso aí a gente tinha lá um apartamento. Foi quando eu conheci o seu canal. 2015? Por aí. Já comecei a ver vídeos seus de Portugal, quando você E dali de Portugal você fazia viagens para a Europa? Demorou um pouco, porque a gente teve que esperar lá um bocado até sair lá o nosso visto. Então a gente foi viajar mesmo no ano seguinte, em 2016, para a Polônia. E depois, em 2017, a gente também viajou bastante. Você estava 100% digital aí já? Sim, mas mesmo morando em Lisboa, alugamos lá um apartamento. Gostou de Lisboa? 400 euros, cara. Hoje esse apartamento seria uns 800 ou 900. E o salário mínimo lá é? Hoje acho que é 750, quase 800. Na época era 500. Né? Mas, é que tá. E se você for ver em termos de número, eu estava ganhando bem menos. Né? Em Portugal, eu cheguei lá, o que eu conseguia tirar online era 1.000 euros e um pouquinho. Mas as pessoas lá estavam ganhando 700, 800 euros. Então você já estava bem. Eu já estava, digamos que um pouco acima da média ali. Hoje isso é pouco dinheiro lá, mas na época, porra, cara, comecei a trabalhar online. E a Pamela também ganhava. E ela tinha a renda dela, né, de trabalhar com apoio domiciliário. E o nosso aluguel era 400 euros. Que é tipo caregiver, né? Esse apoio domiciliário. Cuidar de idosos. Só que, claro, depois Portugal foi mudando, o aluguel foi aumentando e tudo mais. Cara, teve um período que a gente ficou sem grana em Portugal. Porque eu dependia do real na época e eu fiquei 35% mais pobre em 2 semanas, porque o real foi em relação ao euro, né, foi de 3 para 4,50. Você ainda... Dependia do real. Você ainda fazia tudo em real. Sim, eu dependia muito do real nessa época ainda, né? Hoje aconteceu o contrário, né? Na pandemia, quando o real foi para 6,66, né? Número do capeta. Em relação ao euro, né? 666. Eu pensei, beleza, então não vou, deixa o dinheiro que a gente ganha em real, deixa aqui. Eu vou usar o euro. Pronto, tá. Sim, tem 2 lados. Mas Portugal, esse foi o começo. Foi quando a gente começou de fato com o trabalho online. Aí você formatou o curso. Cara, o curso, eu cheguei em 2015 em Portugal, né? O curso de inglês só foi sair em 2018 porque eu sou um preguiçoso que não tinha visão, cara. Eu demorei pra... Sabe, eu poderia ter feito isso antes. Mas também isso levou a gente para outro patamar, né? Em termos de liberdade, não tem mais que vender horas, ganhar mais dinheiro, poder viajar mais. O YouTube já estava bombando. Não. Não? Como que estava o YouTube em Portugal? Cara, eu vou jogar um número agora que vocês vão ficar com inveja. O YouTube me pagava incríveis $150. Nossa, imagine isso no Canadá. O que você faz? Você sai para jantar e não sobra muito, né? Depende do lugar. Não, você vai com a família. Enfim, cara, não era muito dinheiro. Então, assim, dá para viver de YouTube só do AdSense? De jeito nenhum. Só em 2020, que foi um ano depois que o YouTube começou a me dar AdSense o bastante para eu falar, ok, se eu quisesse agora viver de YouTube na Europa, eu poderia. Né? Mas antes, assim, o YouTube me pagou $150, tá, vou ter que ter mais um dinheiro aqui vendendo produtos e serviços como afiliado, parcerias com agências de intercâmbio e, claro, as minhas aulas de inglês também. Tem que ter isso.
e a renda da Pamela também, que na época, né, tinha um trabalho tradicional. Aí você falou que depois do primeiro ano você começou a viajar para conhecer os países, né? Você foi ali pela Europa e começar a divulgar também no seu canal, certo? Você fez os vídeos que você estava com ideia de monetizar através das viagens, das filmagens. 2016 a gente viajou para Polônia por uma semana, né? E aí a gente voltou poucos meses depois, né, 2017. E aí sim, passamos pela Polônia, por outros países, República Tcheca, Espanha. Mas ainda assim estávamos muito presos à Europa. É porque ela estava trabalhando também como caregiver ali, né? Mas ela... Aí que tá, eu já tinha ali a renda o bastante para ela não precisar fazer isso, mas ela queria, de alguma forma, fazer parte do business, né? Então, isso gerava muito trabalho administrativo, né? E-mails, parcerias, muitas pessoas mandando mensagem e tal. E a Pamela era o braço direito, né, que administrava tudo isso. E teve algum país ali na Europa que te chamou a atenção? Você fala, pô, esse país aqui é sensacional. Sim. De uma certa forma, Portugal, tá, mas é um país muito conhecido por brasileiros, então vou falar da Polônia e da Estônia. Né? Que assim, na Estônia há poucos brasileiros e Polônia também não é aquele destino super procurado por brasileiros, mas nos surpreendeu bastante. Né? Nós voltamos para a Polônia há quantas vezes? Acho que já passamos por lá 5 vezes. Já ficamos lá um mês, depois mais um mês. Se for contar no total, já ficamos lá uns 3 meses. E tem algum que você fala, nossa, esse daí... Ruim? É. Cara, assim, as cidades grandes no geral. Paris, na época eu já estava com problema. Assim, eu gosto da França, mas o país está passando por um momento que eu espero que seja uma má fase, né? Então, assim, Paris tem todo aquele glamour, mas você chega lá, cara, tem muito problema, trânsito, ambulância o tempo todo, correndo para lá e para cá, tudo caro. É um lugar que parece que o pessoal já está de saco cheio de turista, porque tem muitos. E é muito romantizado, né? Muito overrated, né? Em inglês, colocado num pedestal. Você chega lá e você vê que, pô, cara, eu vim aqui porque eu quero preencher meu ego, eu quero ter aquele selfie com a Torre Eiffel, eu tenho que poder falar que eu estive em Paris. Mas assim, realmente, agora eu aqui, cá comigo mesmo, isso aqui é uma bosta. Eu fui com uma baita de uma expectativa no mochilão que a gente fez pela Europa. A gente deixou Paris para passar o Réveillon. E aí a gente falou, vai ser aquele negócio de cinema, né? Debaixo da Torre Eiffel, fogos, tal, selfie. Vai ser a coisa mais linda. Aí tava eu, a Bruna, a minha prima Angélica, que hoje ela mora em Vancouver, com o marido dela, com o Renato, né? E a gente tava fazendo esse mochilão, programamos. E a gente tava pra sair, a gente tava num hostel lá, eu lembro até hoje, Mohammed era o nome do cara, e o cara falou pra gente, não vai, hein? Very dangerous. Eu falei, que very dangerous. A gente falou que ia pro Trocadeiro, que é a estação. Sou do Brasil, que dangerous, que perigoso. O que pode ser, né? E a gente foi. Ele falou, transporte público não vai funcionar à noite, vai dar... Aí eu falei, esse cara não sabe de nada. E a gente foi. Chegou lá no Trocadeiro, ficamos ali um tempo, era 11 horas da noite. Muito frio, a gente não tinha roupa de frio específica, né? Era óbvio, né? Era Réveillon, né? Era o inverno de lá. Um monte de gente estranha ali. A gente abriu a bandeira do Brasil para fazer umas fotos, achou que ia abafar, cara. A galera começou a olhar estranho, porque não é só o francês. Quer dizer, o francês não vai ali no Trocadeiro, né? Passar o Réveillon. Ficou meio hostil o ambiente, a gente guardou a bandeira. Eu falei, vamos ficar quieto aqui na nossa. Esperamos ali, daí tava dando 10 para meia-noite, olhando pra torre, nada. Pá, não teve um fogo, não teve um nada, cara. Não teve absolutamente nada. Daí eu falei, o que aconteceu, cara? Como pode? Cadê que saudade do Ano Novo no Brasil, né? Então, e aí a gente, vamos embora, vamos pegar o trem, né? Passou lá 00:20, voltamos à estação fechada, Mohammed tinha razão. Cara, um monte de gente assim. O francês lá, o comportamento da galera lá, eles gostam de manifestar, mas os caras levam a sério, né? Eles querem quebrar tudo, velho. Galera chacoalhando o portão, querendo entrar na estação. Pô, se tá fechado, o trem não vai passar. Se abrir o portão, vai fazer o quê? Vai entrar na estação? Sei lá. Cara, um aglomerado. Daqui a pouco passa um cara ensanguentado. Assim, todo mundo passando por cima. Eu falei, vamos sair fora que vai dar ruim. Isso é Réveillon, né? Imagina a expectativa e a gente esperando isso. E então... saímos ali de canto, chegamos, tinha uma galera, passou um táxi
começou a tentar derrubar o táxi, daí passava o busão, não parava, os caras chutando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí tinha uma galera lá tentando arrumar uma confusão, arrumar briga, e a gente andou ali por uns 5, 6 quilômetros que não conseguiu transporte público para voltar, e a gente tava ficando num bairro bem zoado, que a gente não sabia que era Mula Rouge, que a gente pegou mais barato ali, não sabia. Nossa. Na época não tinha negócio de usar o celular, a internet, assim, até existia, mas não era tão fácil. E aí, cara, foi um Réveillon péssimo. Aí no outro dia o Mohamed... E aí, como é que foi? Eu falei, tudo que você falou... I told you so. Told you? Eu acho que era indiano, o Mohamed. Era paquistanês com esse nome. Aí a gente foi no outro dia pra Madrid, continuar a viagem. Madrid, a gente falou, Madrid não é tão popular, vamos ficar uma noite só. 2 dias inteiros, uma noite. Cara, a gente chegou lá, e aí, como é que foi o Réveillon? O pessoal, nossa, foi a coisa mais linda do mundo, aqui na Plaza Maior, todo mundo de branco, mão pra cima, teve show ao vivo. Você menos fala, frio. O nosso Menos também, frio. todo mundo mão pra cima, carregando... Carregando. Cara, aí eu falei, que burrada, cara, mas é isso que você falou, de você superestimar o destino, né, e não se inteirar ali do detalhe, o que a pessoa tá fazendo, né. E então, em Portugal, qual que foi a virada que você mentalizou? Agora a gente tá 100% online. Como que foi o surgimento do curso e dessa mentalidade de nômade? Consumindo conteúdo sobre viagens, né? Falando com outros nômades, outros viajantes, né? Diogo Quirilos, aquele que eu falei que passou por 100 países. O Casal Partiu também, que foram pioneiros do nomadismo digital no Brasil, já estavam fazendo isso aí desde 2010. E aí eu pensando, calma, nós podemos fazer isso também. Nós já trabalhamos de forma remota, né? Dá para fazer isso. Sim, eu tenho ainda que vender minhas horas, mas dá para vender minhas horas em outros lugares, né? Com outro fuso horário. O que era difícil, tá? Com o fuso horário do Brasil lá na Polônia, 5 horas à frente na época. E aí nós pensamos, mas vamos começar com países com custo menor, tá? Não vamos direto para a Noruega, que é muito caro, a gente não ganha muito dinheiro. Vamos para a Polônia, que é um custo assim parecido com Portugal. Na época era até menos que Portugal. Então fomos para lá, depois República Tcheca, depois Espanha. Depois fizemos muito isso por Portugal também, em diferentes lugares. Isso foi em 2017. Em 2017, a gente teve uma viagem bem curta ali, né? Tipo, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Espanha... E aí já voltamos para Portugal, porque eu pensei, não, eu não vou conseguir produzir o curso de inglês, né, o mapa da fluência, assim, com muita correria, muita viagem. Vamos voltar para um lugar, e a Pamela também não podia ficar muito tempo longe de Portugal, por causa do visto dela, né? Igual no Canadá, né? Você não pode ficar muitos dias longe do país, você tem só alguns meses que você pode se ausentar. Então vamos ter que voltar para Portugal logo, então demorou, vamos lá, alugar uma casa e pronto, e aí eu vou usar esse tempo agora para produzir um curso. Cara, estudei pra caramba, li vários livros ali em áudio, livro físico, coloquei assim muita coisa no curso, porque não é uma coisa tradicional, tipo, vou te ensinar o verbo to be, agora os verbos modais, isso aí já tem muito conteúdo gratuito. Eu vi assim, o que tá faltando? O pessoal tem muito conteúdo, mas não tá conseguindo transformar esse conteúdo em fluência. De repente falta uma técnica, é alguma coisa que o cara vai fazer, um jeito que ele vai estudar, que vai fazer com que ele consiga quebrar essa barreira do intermediário, que é onde muitos brasileiros ficam. Aí beleza, eu vou estudar, eu não tenho todas as respostas, eu vou procurar, vou estudar, li lá uns 7 livros e pronto. E aí nisso eu criei várias aulas com vários módulos, né? E fui anunciando. Na época meu canal estava morto, cara. Eu parei de postar vídeo, eu tinha de 5.000 visualizações, caiu para 3.000. E quando eu falava de inglês, 2.000 visualizações. E eu tava falando pro pessoal, coloca seu e-mail aí, quando eu lançar o curso, eu vou avisar vocês, vai ser promocional. Você fez tipo a técnica de lançamento. Foi uma coisa... Não, cara, sim, mas foi bem nas coxas mesmo. Foi bem assim, amador. Fórmula de lançamento. Eu não tive visão na época, mas... E o que aconteceu? A Pamela tinha o trabalho dela em Portugal, e aí em novembro, né, de 2017, ela saiu, acabou o contrato dela, ela não renovou. E aí, pronto, a Pamela não tem mais renda, agora só que para eu terminar esse curso, eu vou ter que parar com as aulas de inglês e vou ter que deixar o canal de lado. Então, assim, pega o que a gente tem guardado, que não é muito, né? Eu sei que, assim, se isso aqui não der certo, eu lançar essa porcaria aqui e não vender, a gente vai ficar sem grana. Tá lascado. E já tinha acontecido antes, tá?
a gente está em 2017. Em 2016, com grana, juntando dinheiro para a cidadania italiana, que eu ia aplicar ainda, visto, o real que desvalorizou e tudo mais, a gente ficou sem... Eu não vou dizer sem dinheiro, nós ficamos com dinheiro contado em Portugal. Né? Então, assim, temos memórias ruins lá em Coimbra, porque é uma época que a gente estava assim, com dinheiro contado. E aí, finalmente, né, conseguimos lançar o curso Mapa da Fluência, avisei a galera e tal. Pensei, acho que talvez umas 7 pessoas vão comprar no início, mas eu vou voltar com o canal, vou fazer um marketing, o pessoal vai comprar e beleza. Em 7 dias vendeu para... Acho que menos de 7 dias. Eu sei que vendeu para 40 pessoas. Nossa. Né? 5, 6 vezes o que assim, você tinha planejado. Que, na época, né, o euro tava R$4. Eu sei que deu 11 mil e tantos reais. Isso em 2018. Com esse dinheiro aí a gente... Se fosse para viver em Portugal, daria para ficar 2 meses lá. Então, assim, é um dinheiro que, legal. Era um expressivo dinheiro. Se a gente fazer outro lançamento, conseguir isso, ou deixar no perpétuo e conseguir que seja metade disso, já é uma renda adicional. E aí deu certo, né? A gente conseguiu vender, deu certo, voltei com o canal. E aí, logo em seguida, a gente, né, foi passar um tempo no Brasil. Mas aí, beleza, o curso ficou no perpétuo, vendeu, né? Fazia marketing, fazia curso e tal. Não tinha muito alcance na época. Era outro canal que eu tinha. O canal do mundo, né? Não era o canal que eu tenho hoje. Era um canal que tinha 5 mil visualizações. Quando o vídeo ia bom, tinha 15 mil. Então, assim, era difícil vender. Eu focava muito no marketing orgânico, mas conseguimos. Então, agora, além do canal, afiliado, a parcerias, agora tinha mais uma fonte de renda, que era o curso de inglês, e que para mim era só o começo, né? Ia fazer outros também. Daí, isso te deu a liberdade geográfica. Mais do que a gente já tinha, né? Sim. E nesse momento aí, vocês tinham lembrado do Canadá? Tinha sentido alguma falta? Algum lugar que você tinha olhado dava para comparar? Assim, nessa época eu tinha uma visão bem positiva do Canadá, né? Exceto o inverno. Mas não sei, eu me sentiria dividido. Se uma empresa falasse, Rafael, vem para o Canadá, esquece esse seu negócio aí de inglês e YouTube, a gente vai te pagar bem mais do que você ganha. Vem trabalhar aqui em Toronto, vem ficar aqui. Eu até aceitaria, talvez, mas não pensando nisso permanentemente. Né? Eu nem sei se eu posso dizer que eu aceitaria. Teria que ser uma proposta bem tentadora. Né? Porque eu pensava assim, beleza, você vai me oferecer mais, só que você vai me oferecer algo fixo, sei lá. Na época, a gente estava tirando ali 10 mil reais, algo assim, na época. Que você me oferecesse 20, beleza, é o dobro, mas vai ficar só nisso. Eu com isso aqui hoje é 10 mil, mas calma, eu posso chegar no 20, 30 nessa hora tinha já a visão chegou aí, nessa hora. Depois de muita porrada, assim, tipo, toma jeito, aprende, você cometeu muitos erros. Olha só, quase ficou sem dinheiro. Aí eu finalmente comecei a ter mais visão. Como que você definiria os seus canais? O seu canal, o vídeo que você fazia, depois o que você criou, assim, só para o pessoal entender os canais hoje? Então, na época eu só tinha um canal, né? Hoje eu tenho 2. Tem um porquê? Você tem 2? Então, um é para os vídeos mais estilo documentário, mais elaborados, e o outro é para os vídeos informais. Eu simplesmente tiro o celular do bolso e saio na rua aí falando qualquer coisa. O nome dos 2? O canal dos vídeos simples é o Olhar Internacional e o dos vídeos elaborados é o Rafael Scapella. Que é esse aí que tem mais inscritos. Mas esse canal Rafael Scapella, eu lancei em 2018. Eu tinha o canal, que na época era outro nome. Isso é muito complicado. Cara, vamos simplificar. Com o canal, vamos simplificar isso. Velho, eu tinha o primeiro canal, tá? Só tinha ele. Tava uma bosta. Já tinha hater, já? Tinha muito hater, mas assim, eu falava mais de aprender inglês, falava mal do Brasil. Na época, os haters era tipo... você tem síndrome de vira-lata. Você fala muito mal do Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro há 50 anos, nunca fui assaltado. E era isso. Mas assim, e aí esse canal começou a ir muito mal, tinha lá 130 mil inscritos, mas não tinha mais engajamento. Eu falei, quer saber, eu não vou ficar chorando, aí vou recomeçar. E criei outro canal e fiquei com 2. Criei do zero o canal Rafael Scapella. Que bombou.
não imediatamente, né? Era um canal pequeno, mas até que meses depois, uns 6 meses depois, eu pensei, quer saber, eu não vou ficar mantendo 2 canais. Esse canal que era o maior, o principal, tá indo mal, eu vou largar essa porcaria e focar só nesse outro aqui. Eu acho que psicologicamente é melhor quando você tem um canal pequeno que está crescendo do que um canal supostamente grande que está estagnado. Tá. Eu gosto de ver esse crescimento. Uhum. E me incomoda muito a Seguidor estagnação. fantasma, né? Você E tem o lá- foco desse novo canal era viagens. Falar sobre o mundo, cidades. Pai, sim, morar no exterior, diferentes países, comparar países, vida no exterior. E também falar da geografia, da história, da economia dos países. Uhum. Quando que surgiu o outro curso que é sobre o nomadismo digital? Durante a pandemia. Uhum. Como que é? Quer dizer, Fala um pouquinho desse a curso. ideia veio antes, né? Aonde que você passou a pandemia? Você já deve ter Qual passado parte? em tanto lugar, né? Assim, velho? É difícil até Por lembrar. meses nós ficamos na Ilha da Madeira, em Portugal, né? Onde a coisa estava menos chata. Mas aí depois nós mudamos, nós viajamos durante a pandemia. Passamos um perrengue também, parte disso foi passado no Brasil. O curso Profissão Nômade chegou em setembro de 2020. Né? Então a gente teve essa ideia em janeiro de 2020, quando a gente logo antes da pandemia, né? A gente estava lá em Sófia, na Bulgária, eu, a Pamela, né? O Stefano e a Sheida, que são os coprodutores, e a gente teve essa ideia. Pô, a gente está aqui aprendendo muitas coisas, dando dicas um para o outro. Por que a gente não dá essas dicas, né? Tipo, qual cartão usar no exterior, como movimentar dinheiro, como conseguir trabalho como freelancer, renda no exterior. Vamos montar um curso. Endereço fiscal, essas coisas. Só que assim, e a gente pensando na nossa inocência, não, é janeiro. Cara, em abril vai estar pronto. Só que chegou algo, né? Tipo, uma pandemia. E aí isso atrapalhou um pouquinho os planos. E eu também enrolei, eu tentei levar 2, não 1, não 2, mas 3 canais de uma vez. Né? E aí até que eu tive que deixar isso de lado e focar na produção do curso Profissão Nômade, que finalmente saiu tarde, né? Não saiu em abril, mas saiu em setembro daquele ano. Uhum. Você chegou a ir para África? África, só Marrocos, brevemente. E aí você estava lá na pandemia fazendo esses cursos, falou que voltou um pouco no Brasil, ficou em outros lugares. Quando que surgiu o Canadá de novo para você? Então, a minha mãe nunca saiu daqui, né? Permanentemente. Então, com a minha mãe, consequentemente, minha irmã tá aqui, meu sobrinho também. Aí, meu irmão também veio para cá temporariamente, né? Já foi embora. Então, vir pro Canadá era mais para visitar minha mãe. Porque se não fosse ela em Toronto, cara, talvez uma semana em Toronto para matar a saudade, uma semana em Calgary e tchau. Não sei se não ia ficar muito tempo no Canadá, entendeu? Não ia ficar esses 3 meses que nós já estamos. Quando que saiu a cidadania italiana? Depois de 37 países. Depois de 37 Ou seja, tudo isso que Isso eu falei... foi uma mudança geral para você. Te dava autonomia agora de ficar na Europa. Você passou a poder escolher onde tá. Então, não. Por que não? A cidadania italiana, ela teria revolucionado a minha vida em 2010, 2012, quando eu estava lá na Austrália. Eu ia pegar aquilo e falar, bora para a Alemanha. A Alemanha ainda era bom na época. Para a Itália, vamos aprender uma nova língua, vamos morar na Europa. Teria sido revolucionário. Eu não estaria mais preso na Austrália, tendo que renovar visto. Será que eu vou ter que voltar para o Brasil? Cara, teria sido revolucionário. Porém, ela demorou para chegar e quando chegou, eu já tinha ali, a Pamela já estava engatilhada com a cidadania portuguesa dela por tempo de residência em Portugal, a qual eu poderia também ter através dela. Já não tinha mais tanto interesse na Europa. Depois da pandemia, o meu interesse na Europa caiu muito. E também a gente já tinha, né, ganhos o bastante para, né, humildemente chegar ali. Se a gente quisesse ficar num lugar bem caro, como Zurique, a gente podia ficar lá. Então, não tinha mais aquele apelo de agora eu tenho a cidadania, eu posso arrumar um trabalho na Suíça que vai me pagar 5 mil euros. Assim, não precisamos mais. Então, chegou no momento, sabe, é tipo... Vamos supor que você tá pobre, eu ia falar a palavra F, né? Você tá bem ferrado, pobre, tá ferrado. com F. E aí surge a chance de você ganhar uma bolada na loteria. Você pensa, porra, isso vai revolucionar a minha vida. E aí você tenta, não dá certo, até que sozinho você consegue ficar rico. E aí depois que você ficou rico e já tem 1 milhão, chega o seu prêmio da loteria, pô, tá aqui pra você os 500 mil.
Não vai mudar completamente. Obrigado, né? Ajuda, Posso precisar, ajuda, mas não vai fazer o mesmo impacto que teria feito antes. E aí você veio pro Canadá com o seu passaporte italiano. Eu tenho visto no passaporte brasileiro. Eu tinha, antes como da pandemia... turista. É porque eu tinha visto americano já. Com visto americano, eles me deram o visto de 5 anos. Eu peguei em 2020, porém, deu um rolo. Lá na Islândia, pegando o voo para Toronto. Você cara, tava na Islândia. A companhia aérea foi mais aterrorizante que a imigração. A imigração foi muito de boa. O cara só olhou o passaporte, olhou para nossa cara e... Próximo. Nada. Mas a companhia aérea... O que você vai fazer no Canadá? Tem passagem de volta? Compra agora. Não, eu já tinha comprado, né? E fazendo muita pergunta, assim, parecia imigração americana. Porque se você não tem os documentos apropriados, eles te mandam de volta. E aí chegou lá, o meu ETA não funcionava. Eles estavam tentando ver ali, não, mas esse passaporte aqui, ele já venceu, mas você tem um novo, mas o visto americano está no passaporte que já venceu. E desculpa, não dá, eu não ia conseguir embarcar. Aí eles falaram, você tem que fazer de novo o ETA. Eu falei, tá, mas isso pode levar 48 horas. O voo sai em 3 horas, e aí? Não, faz lá que acho que sai em meia hora. Aí eu pensei, vou fazer com o italiano. E eu fiz com o passaporte italiano lá na Estônia, sentado ali no desespero. E aí o site da imigração canadense não quis entrar. Eu sou muito azarado com isso. Mas consegui. E aí na parte do formulário lá, quando você coloca lá em alguma informação extra, eu falei, officer, please. Tipo, oficial, por favor, eu estou para embarcar em algumas horas... Libera essa porra aí agora. Cara, não exatamente com essas palavras, eu embelezei ligeiramente ali, mas isso. E aí 10 minutos, tipo, será que vai? Pum, cara, chegou o e-mail da imigração, seu ETA foi aprovado. Que pronto. beleza, que beleza. Aí a ideia era vir ficar um tempo aqui também com a sua mãe? Sim, a Pamela queria muito estudar inglês numa escola, né? O curso de inglês que eu lancei é para nível avançado, intermediário avançado. Então, para ela, no nível dela, não funcionaria. Mas mesmo assim, ela queria ter a experiência de estar numa escola num país de língua inglesa. Era um sonho que ela tinha antes de... Não sei se ela tinha antes, né? Porque ela não pensava muito em sair do Brasil. Mas eu lembro que lá em Portugal ela falava muito que queria estudar inglês, né? Num país de língua inglesa. Então, beleza, ela vai realizar esse sonho, 2 meses estudando inglês no Canadá, e que foi o bastante. No final dos 2 meses eu perguntei, quer mais? Ela, não, acho que já deu, por enquanto não. Ela realizou esse sonho, podemos visitar minha mãe. E o que você achou também, do Canadá, né? Depois de retornar aí? Foi o primeiro retorno? Foi o primeiro retorno depois de... Cara, eu saí no final de 2008, 14 anos. Depois de 14 anos. O Canadá mudou? Então, cara, isso que eu quero saber, né? Vamos chegar no assunto do vídeo a gente que já viralizou. Tá quanto tempo aí? A gente tá 1h30. Começar um novo vídeo para falar do Canadá. O pessoal vai começar a sair do vídeo. Não vai não. Não, então, claro, não é spoiler, né? Pra quem já viu os vídeos que eu fiz sobre Toronto, principalmente, cara, o Canadá, eu espero que seja uma má fase e que passe em breve, mas... Principalmente depois da pandemia, muitos países parece que entraram numa onda assim de mais impostos, mais vigilância, menos liberdade. Isso eu acho muito complicado, assim, até você querer criar raízes num país que talvez está indo por esse caminho, culturalmente, politicamente, até economicamente. Né? O poder de compra aqui, o Canadá era exemplar em muitos aspectos, mas agora até mesmo o poder de compra aqui não é mais como antes. Não. Mesmo se alguém disser que o salário aumentou, sim, porém não. Porque o que adianta você ganha $1.000 a mais, só que o aluguel aumentou $2.000? Tá, é um exemplo meio tosco, mas assim, imagine o cara que ganha 5.000 e paga 3.000 de aluguel. O outro que ganha 3.000, mas paga 700 de aluguel. Entendeu? Quem que tem mais poder de compra? Porque no final é o quanto que você consegue juntar de dinheiro, né? O quanto que sobra no final do mês. Isso se perdeu muito, né, nas grandes cidades. Mas o problema que a gente falou da violência em Toronto que cresceu, não estou dizendo que está como no Brasil, não me deparei com 2 manos numa moto em Toronto, é claro que não chegou nesse nível. Mas assim, é um erro comum dos brasileiros achar que quando o Canadá chegar no nível do Brasil, aí eu me preocupo.
gente, não precisa esperar chegar num nível 2 manos numa moto pra roubar um iPhone pra você falar que talvez piorou um pouquinho. Pra mim, o alarme já começa a soar antes. Eu tô comparando o Canadá com o Canadá e com outros países de primeiro mundo. E assim, e dá pra ver que piorou. Mais desabrigados, mais usuários de substância e mais violência, mais obras, mais poluição. Isso piora o trânsito. O transporte horrível, não era ruim assim, o TTC em Toronto. Né? E aluguel muito, muito mais caro que antes. E você começou a ver pessoas ouvir, né, histórias de pessoas deixando o Canadá também por causa desses motivos, né? Hoje, acho que foi o tema do vídeo, né? Por que as pessoas estão deixando o Canadá? Então, há 2 caminhos aí. Tem muita gente vindo para o Canadá, muitos imigrantes, muitos refugiados, mas, assim, você ficou aqui 5 anos, você começa a ver oportunidades em outros lugares, você já tem experiência, já tem inglês, já tem dinheiro, já tem sua cidadania. Aí você pensa, porra, o Canadá já foi o melhor lugar para mim, hoje não é mais, eu vou para os Estados Unidos, vou para a Suíça, o exemplo que eu citei, para alguns até compensa você voltar para o Brasil. Se for um Brasil bom e você vai voltar lá com seus 40 mil por mês ou com o dinheiro da casa que você comprou por 500 mil em Toronto, vendeu por 1,5 milhão, porra. Essa é a pergunta, né? O Brasil já não tá mais tão ruim assim. Qual que é o salário que faria você voltar pro Brasil? Ou você acha que seria um bom salário para falar assim, pô, agora com esse salário eu volto pro Brasil? Eu acho que o salário que uma pessoa deixaria o Canadá para ir pro Brasil, que faria sentido, né? Eu acho que a gente tava falando sobre isso. Salário que não vai mudar independente de onde você está. Tipo assim, ó, você quer estar no Canadá, na China, no Brasil, na Coreia do Norte, ok, a gente vai te pagar aqui $10 mil americanos, beleza? E agora você escolhe onde você quer morar. Bem-vindos ao nomadismo digital. Então, eu acho que assim, para compensar morar no Brasil, ao invés de morar no Canadá, na Suíça, num país de primeiro mundo, cara, teria que ser isso aí mesmo. Uns 40 mil e dependendo uns aonde. $10 mil. E dependendo aonde também, né? Se fosse em Gramado, não, porque Campos do Jordão. Campos do Jordão, não sei, acho que não. É meio montado aquilo ali, eu não curto muito. Gramado é melhor. Gramado, aí que tá, o pessoal fala que é fake, mas Gramado de fato tem um histórico de imigração alemã ali, por isso que você tem aquela arquitetura, né? Alemã, portuguesa, italiana e tal. Então assim, lá é um Brasil 2.0. Assim, é um lugar que realmente tem uma infraestrutura, uma segurança de primeiro mundo. E é caro quando você compara com a realidade do Brasil. Mas para quem está acostumado com os preços do Canadá, aquilo ali é barato. Para o dia a dia. A gente sabe que carro é mais caro no Brasil, né? Escola para criança também, mas eu digo coisas do dia a dia é bem mais barato no Brasil. Você acha que o pessoal tem glamorizado o Canadá e não está enxergando, está com uma cegueira seletiva? É uma combinação disso com estar muito desesperado para sair do Brasil. E isso acaba fazendo a pessoa perder a racionalidade. Tipo, eu não vou parar e pensar, analisar e ouvir verdades inconvenientes. Não, eu vou... Cara, eu quero sair dessa porcaria. Agora, qualquer lugar. Canadá, beleza, vamos, bora, partiu. E muitos se arrependem nessa, né? O cara chega aqui e vê que, porra, o salário é alto, mas tem que trabalhar pra caramba. E se você vem daquela realidade de classe média no Brasil, ar-condicionado, escritório, terno, tudo bonitinho, agora você tem que trabalhar na construção, na limpeza, para muitos, eles vão começar a ter, né, os second thoughts, né? Eles vão começar a repensar, né? De repente o Brasil não estava tão ruim assim. E muitos cometem esse erro. E falando um pouco de Canadá, até saiu um vídeo esses dias aí. O que você acha de Alberta? É um Canadá 2.0? Eu fiquei pouco tempo aqui ainda para falar conclusivamente. Mas assim, eu vejo aqui menos impostos, mais liberdade, menos problemas também. Sim, tem os problemas de cidade grande. Tem desabrigado, tem usuário, tem violência. Mas nível Toronto, não. E outra, Calgary também é uma cidade grande. Edmonton, né, o Edmonton também. Mas nós passamos lá por Canmore e Banff. Cara, ali aquilo sim, ali, né? Se você puder morar ali, se você curte montanha, aquilo assim é um Canadá 2.0. Eu levei o Rafael para dar um passeio pelas montanhas ali, mostrar alguns lugares ali que E para quem quiser fazer esse mesmo passeio, faz forward, e-mail aqui embaixo, entrar em contato com recomendado aí. To Canada Experience. Você vai ter
poder de conhecer esse Canadá 2.0 que a gente tá falando agora. Você preferiu Kenmore ou Banff? Cara, eu Né? deveria ficar mais tempo nas duas para decidir. Eu acho que Canmore tem... Acho que você mesmo É disse, maior, né? Tem Canmore 14 mil habitantes. tem a mesma beleza, tem mais estrutura, tem mais opções. É um pouco mais perto de Calgary, do aeroporto também, internacional de Calgary. Sim. Então, assim, a gente Tem vê isso em muitos países, de né? turismo, né? Sim. E não tem drone perdido, né? Ih, cara, a gente tem que procurar o dono daquele drone. A gente tava lá, cara, tentando. um drone no meio do vídeo. Aliás, a gente subiu um vídeo no canal dele e um no meu canal que a gente fala de algumas coisas. O Rafael fala do Canadá 2.0, então você tem que assistir, se inscreve no canal dele, depois vai assistir o vídeo que a gente colocou também, que a gente fez lá. No meio do vídeo, pá, caiu o drone da árvore, bateu um vento, caiu um drone que um oriental estava procurando lá. Até agora a gente tá tentando achar o dono desse drone. Cara, eu não consigo ligar o drone, porque assim, eu queria ligar e ver um e-mail, alguma coisa. Eu quero devolver isso aí. Eu sei que é chato. Eu já tive uma câmera roubada, já perdi. Tem um chip de 400 gigas de imagem lá, né? Sim, né? Sim, eu dá medo de abrir e ver as imagens, só isso é imagem clandestina e você virar um alvo. Aí já pensou, você abre ali, você vê que tem coisas espião. da máfia e tudo mais, você descobre aquilo e pensa, putz, mano, isso aqui é um problema, e você vê que ele tava com o tracker ligado, o GPS. Aí você passa a ser caçado. Você pensa, eu vou sair agora, levar isso pra polícia, você vê pela janela, parou uma van preta com um mafioso russo saindo ali armado. É um filme agora. É uma viagem. Falando um pouco da vida de nômade, assim, como que é a rotina? Você tem um lugar hoje, onde que é a tua casa? Where is home for you? It's a place called Planet Earth. Então, o mundo é redondo? Ou ele é... Então, tem muito terraplanista no meu canal. Eu sempre tiro um sarro aí com o pessoal da Terra Plana, mas isso engaja bastante. O pessoal vai lá, tem vídeo resposta aí, né? Quando eu tiro um sarro com a Terra Plana, o pessoal coloca vídeo resposta pra mim. Mas então, cara, nos últimos 2 anos, a gente tem passado mais tempo no Brasil do que em outros países. Antes disso, era Portugal. Eu não sei nos próximos anos, com toda essa instabilidade, né, eu não sei onde vai ser a nossa base assim, por mais tempo. Se vai ser em Portugal, se vai ser no Brasil, ou até mesmo no Canadá. Não, cara, eu realmente não quero. Eu tô achando que você vai morar em Toronto. Eu não queria falar isso, cara. Mas Alberta. Não. Kenmore. Olha que beleza. Você acorda de manhã pra fazer uma edição, vê as montanhas. Aí sim. Não, mas aí minha mãe e minha irmã vão achar sacanagem. Falar, pô, esse sem vergonha vem pro Canadá pra ficar longe da gente. Faz o que muita gente tá fazendo. Sai de lá, vem pra cá. Não, mas... Então, eu sinto falta, sim, de uma base, uma casa com um jardim, com os equipamentos, ter lá o nosso estúdio e tudo mais. Pelo menos pra ficar aí uns 7 meses, 8 meses por ano. E depois sai e vai fazer um nomadismo. O nomadismo digital não tem que ser algo full time, o ano inteiro sem parar. Tem gente que só faz isso por 2 meses e do resto a pessoa não quer fazer isso. Então, assim... Porque deve cansar também. Cansa, e de fato cansa, é cíclico, a gente cansa. Tipo assim, agora o que eu quero era ficar quieto num canto, né, para dar andamento a alguns projetos, né, e deixar para viajar talvez daqui a alguns meses, né, porque eu ainda quero visitar a Malásia, parece que tem muita coisa boa para explorar ali, é um país subestimado, Singapura também. Mas antes disso eu quero estar alguns meses num canto. Provavelmente vai ser algum lugar do Brasil. Não sei se vai ser João Pessoa ou se vai ser Gramado ou Balneário Camboriú, não sei. Mas assim, muitos vão falar, como que esse maluco sai do Canadá para ir pro Brasil? Meu Deus, ele é louco. E pessoal, assim, por que estrangeiros saem de um país de primeiro mundo para ir morar no Brasil? Eles não vão para o Brasil para viver a realidade que o imigrante brasileiro vem viver no Canadá. Eles não vão para o Brasil para chegar lá e arrumar um trabalho no Habib's. Entendeu? Nada contra com quem trabalha lá. Não, eu falo porque eu já trabalhei, né? Sim. Mas esses caras vão com euro, com dólar, né? Para viver num Brasil 2.0. Então, assim, eu quero fazer o que esses estrangeiros fazem. No Brasil, talvez. No Brasil. Então, assim... Para isso, nesse sentido, o Brasil é muito bom. E aí que vem aquela questão lá da teoria das bandeiras, que é só um nome bonito para quê? Você aproveitar o que cada país tem de melhor e se proteger do que cada país tem de pior, né? Você usar diferentes países para diferentes propósitos.
Então, assim, o Brasil é ótimo para algumas coisas. Para você comprar carro, o Brasil é ruim. Para você comprar computador, eu já comprei no Canadá e deixei de comprar no Brasil e economizei 13 mil reais. E, em real, no Canadá custava 20 mil convertendo, no Brasil 33 mil. Então, assim, teoria das bandeiras, o Canadá é bom para isso. O Brasil é bom para quê? Tem que consertar os dentes. Vai fazer um transplante capilar. Porra, faz no Brasil. Ou na Turquia. O Brasil está competindo com a Turquia agora, né? Porque o real está desvalorizado também, a Turquia cobra em dólar, né? Então, assim, o Brasil é bom para essa parte de estética, saúde, entretenimento também. Você está lá numa praia em João Pessoa, tempo bom, sem ter que se preocupar em, porra, tá dando a hora de ir lá trabalhar no Habib's, tem que fazer esfirra hoje. Não. Você está lá, assim, vivendo de outra forma. Então, para isso, desse jeito, o Brasil é muito bom e pode fazer parte da teoria das bandeiras. Então, assim, a gente não pode achar que não, o Brasil não presta para nada. Entendi. Então o cara que ele tá no Brasil, ele fica só olhando as coisas boas do lado de fora, ele não vai olhar com entusiasmo pro Brasil, vai ficar ali imparcial, né? Ele pode também, se acaso não for a vontade dele absoluta de viver fora, porque às vezes ele quer sair de uma realidade. Na verdade, ele não quer vir pro Canadá, ele quer sair ali de São Paulo, de uma vida onde ele fica no trânsito, onde ele tem medo e tal, para viver uma parada melhor, né? Então ele pode talvez criar um empreendimento, um negócio digital, tal, e se mudar para outro lugar, para João Pessoa, sei lá, algumas Sim. coisas. É isso que você vê que não existe, não é uma solução absoluta o Canadá e talvez nem não existe uma solução em algum lugar que você diria que seria um Lugar bom? sei lá. Cara, eu acho que há dois mundos, né? Dubai. Existem dois mundos. Tem um mundo para as pessoas que dependem do salário local, precisam estar fisicamente naquele país, naquela cidade para ter um salário local, e tem o mundo das pessoas que não dependem do salário local. Pessoa que vai trabalhar no home office, seja como funcionário ou negócios próprios, produtor de conteúdo, investimentos que seja. Para quem precisa do salário local, Canadá é melhor que o Brasil. Para quem não precisa, para quem está no mundo online, cara, o Brasil pode ser melhor que o Canadá. E assim, é um erro de muitos brasileiros comparar o melhor de Toronto com o pior de São Paulo. Não tô falando isso. Não estou comparando a área nobre de Toronto com periferia de São Paulo. Mas você pegar, por exemplo, lugares bons no Brasil. Se você está trabalhando online, você não vai ficar lá no lugar zoado. Você vai para Maringá, Gramado, Serra Gaúcha. Se for para o Nordeste, você vai para Pipa ou para João Pessoa, talvez Jericoacoara, mas eu não estive lá, então não posso falar com propriedade. Então, assim, o Brasil tem essas ilhas. Então, nesse mundo, para quem não depende do salário local, esses lugares no Brasil podem sim ser melhor que Toronto. E que até mesmo Calgary ou Vancouver, né, no geral. Nessas suas andanças pelo mundo aí, você conheceu outros nômades digitais, fez um networking com essa galera aí, quem que são eles? Sim, cara, nós conhecemos muitos produtores de conteúdo. Alguns são nômades, outros não. Por exemplo, que eu mencionei lá, o Diogo Quirilos, que está no Japão agora, passou por 100 países. Tem um canal no YouTube também, o Casal Partiu. Eles não produzem muito conteúdo, eles têm um canal, mas YouTube não é, tem outros business é coisa pra se deles. manter na estrada. Mas eles foram pioneiros disso no Brasil, né? Já encontramos com eles, né, no Brasil, na Polônia, na Geórgia. Você comentou também da palestra. E sim, o Vaz, né? Tem o canal Vaz Aonde, né? Ele está presente aí no TikTok, Instagram, YouTube também. Sim, ele tem o próprio evento dele, né? Todo ano, né? Lá no Rio, participei de 2022. Você foi palestrar? Sim. Fui lá falar das experiências lá de viagem. Quem mais? O Estevão Pelo Mundo, já me encontrei com ele em Portugal. Tem vídeo com ele, né? Tem um vídeo de 2019 em Portugal com ele. O Mundo Sem Fim, o casal do canal Mundo Sem Fim, já nos encontramos.
lá na Geórgia, né? Olha Eles só, foram bacana. lá em Geórgia é casa. país, né? Não estado. Geórgia é o país ali do lado da Turquia, né? Uhum. Né? O Renan trouxe lá um galão de cerveja que ele tomou sozinho. Né? Que massa. Né? Então tinha lá eles, né? Mundo Sem Fim, o casal partiu, né? A Patrícia e o Vinícius, e eu e a Pamela, e a gente lá conversando. Nós alugamos uma casa na Geórgia por 9 euros a noite. De graça. Isso antes da pandemia. Agora aumentou um pouquinho, agora tá 20 euros a noite. Continua barato. Geórgia, então, é um país barato para ficar. Nossa, cara, assim, era incrível. Quem Mas uma casa boa, assim, padrão Canadá. Não era um muquifo, não. Uma casa, assim, com isolamento térmico, ar-condicionado, aquecedor, uma mesa muito bonita, móveis, assim, uma casa top. Com máquina de lavar, com tudo. Melhor do que as casas que Mas nós o país alugamos é bom? no Canadá. Cara, que discrepância. A infraestrutura é boa. Tem lugares pobres. Se você olhar o poder de compra, tá similar ao do Brasil, mas a infraestrutura parece ser de primeiro mundo em muitos lugares. Tem hora que não parece um país pobre. Então ela tem esses dois lados. E teve algum lugar que você filmou que tipo foi a primeira vez que teve um brasileiro que foi lá, que foi alguma coisa tipo inédita? Tá. É, A bateria tá acabando ali. então, cara, Pode falar, pode falar. tem um lugar chamado Saint-Pierre et Miquelon, ou São Pedro e Miquelon, em português, que é uma ilha que pertence à França, mas que está na América do Norte, do ladinho do Canadá. Tem poucos brasileiros morando lá, nós conhecemos alguns, acho que deve ter meia dúzia de brasileiros lá, porém ninguém produziu conteúdo em língua portuguesa sobre esses lugares. Que Então, moeda que tem lá? euro. É parte da França. Então, assim, fala francês, mas não é Quebec, não é a parte francesa do Canadá. Aquilo lá é um pedaço da França. Então, saímos do Canadá, chegamos lá, teve controle de passaporte, a moeda é euro e faz parte da União Europeia, Caramba. do ladinho do Canadá. Se você fosse hoje dar uma dica para alguém que quer começar a ser nômade, o que você acha? O que seriam os pilares ali? O que a pessoa tem que... Qual que é o primeiro passo? Então, intimidade com tecnologia, que provavelmente você vai ter que, de alguma forma, ter algum trabalho relacionado à tecnologia, ou que você vai ter que usar computador, internet, software, hardware. E também você tem que ter fontes de renda online. Tá. Como? Tem 1001 possibilidades. Você pode ser um advogado que atende clientes online. Você pode ser uma pessoa que dá aula de alguma coisa ou online, ou como eu fazia com inglês, ou consultoria. Entendi. Você pode ser um consultor, você pode ser um youtuber. A produtor fonte de conteúdo. renda vai ser o principal. Então assim, o principal é você ter a fonte de renda online. E o bastante, eu falo que não é o quanto necessariamente, mas sim como você ganha. Porque assim, no Canadá, $1.000 americanos, vamos colocar 1.500. É pouco no Canadá. Você mal aluga uma casa, Não. assim. Não. Você não vive bem, ou você até consegue, mas você vai viver mal. Porém, se você vai para Geórgia, para Turquia, né, para lugares no próprio Brasil, para o nômade digital, o Brasil é um país bom. Argentina também. A Argentina é ruim para o argentino que está lá ganhando em peso. Ferrado mas lá. para o estrangeiro, a Argentina é top. Né? Então, assim, tem esses lugares que você pode ir e viver muito bem. Maravilha. Eu tenho uma pergunta final, mas antes... Você ficou com vontade de viajar o mundo aí? Cara, assim, é difícil, né? Acho que com um filho complica um pouco você poder viajar para todos os lugares, né? A gente teve um episódio aí com os brasileiros que estão viajando de carro até o território do norte. Eu não sei se eu faria de carro até lá. Imagine um mundo com 3 filhos. Eu iria de cruzeiro pro Alasca ali, iria até Vancouver de avião com as crianças, pegava um navio, iria pro Alasca ali com tudo dentro, um parquinho de diversão. Tudo isso ficaria uma maravilha. Eu acho que seria mais fácil. Depois eu só queria fazer uma última pergunta. Se existe algum país que você fala assim, que você falou, né, Singapura, que você quer visitar, mas é um país que você fala assim, cara, esse eu quero porque deve ser sensacional. Seja um país bem diferente, na África, na Ásia ou na América Central, alguma coisa que você fala assim, esse vai ser, tipo, quero mesmo. Que eu não visitei ainda. Que você não visitou. 2 nomes me vêm à mente aqui: Panamá e Malásia. E lugares também subestimados por brasileiros, mas assim, são lugares que estão enriquecendo, estão se desenvolvendo muito, atraindo muito capital estrangeiro, e são lugares menos visados, como a França. Lá você não vai encontrar os problemas que você viu em Paris.
Porque não é aquele lugar que tem um salário muito alto, já muito rico, e todo mundo quer ir para lá e vira uma bagunça. Né? Então, esses dois aí eu diria. Maurício na África, talvez Seychelles e Botsuana também. Porque eu acho que a África, cara, talvez o Brasil não seja o país do futuro, mas há países na África que já passaram à frente do Brasil em poder de compra. Né? Poder de compra, não é PIB número total. Então, assim, eu acho que no futuro pode ser que a gente veja aí, daqui 10, 15, 20 anos, que muitos países na África vão enriquecer. Legal. Hoje que supera o Canadá talvez em estrutura, tem algum lugar que você olha e você fala, cara, tem um lugar bem mais esquema do que o Canadá para o brasileiro que está procurando morar em um lugar próspero, quer começar a vida, quer ir para ficar, tem algum lugar? Então, tem um lugar menor, porém, uma cidade grande, uma metrópole, que é Dubai. Quer dizer, tem os Emirados Árabes, tem Abu Dhabi também, tem outros Emirados, mas principalmente Dubai. É uma cidade grande, mas que não tem lá os problemas da criminalidade, né, dos mas a pessoa usuários. Consegue ficar lá, o brasileiro estudar. não precisa mais de visto. Antes precisava, agora você pode chegar lá sem visto. E se você conseguir um emprego, a empresa te patrocina, pronto, você pode morar lá e trabalhar em Dubai. E o poder de compra, no geral, é maior que a média do Canadá. Só é quente pra caramba. Então, eu acho que Calgary, por exemplo, que a gente estava conversando antes, né? Calgary tem o problema oposto, assim, de Dubai. Dubai é muito quente no verão, quente demais. Calgary é frio demais. Só que as duas cidades têm algo em comum. Né? Calgary, você tem toda essa infraestrutura para o inverno que você me mostrou lá. Sim, o Plus 15, tudo isso. É Sim, uma cidade ali. Então, assim, no inverno tá menos 40, você pode ali ficar em lugares internos. Isso, logisticamente, você pode ir para diferentes lugares. Que é em cima, né? Não é Sim, debaixo tem até um terra, jardim né? interno. Então, você tem toda essa infraestrutura, essas atividades internas para você fazer durante o frio, né? Enquanto que em Dubai tem isso também, só que por causa do calor. Né? Então você tem lá o ar-condicionado, tem muitas coisas internas, shoppings enormes, até o próprio ponto de ônibus. Sim, inglês assim. Você pode viver lá só com inglês. Né? Então são duas coisas assim, que eu vi de similar, porém ao mesmo tempo opostos, né? Quando eu comparo Calgary com Dubai. Legal demais. Maravilha, eu aprendi demais aqui. Falamos muito, hein? Falamos pra caramba, hein? Falei demais. Ainda não deve ter metade das histórias que ele tem. Porque imagine cada história em cada país. A bateria tá acabando, né? Então, mas conseguimos colocar ali o caminho. Imagine cada história que ele deve ter de cada país, cara. Dá pra fazer várias horas aqui de podcast. Xande, temos recados aí, então? Só pra galera não esquecer, dia 21 de julho, temos show do Diogo Portugal. Corre que os ingressos estão acabando. O link tá aqui embaixo. Vamos bater a meta de 10 mil no Spotify, no Apple Podcast, pra eu poder rapar a cabeça. Meus filhos querem ver o careca. Seguir o canal, comente, deixa uma mensagem aqui. Segue o canal do Rafael, os dois canais, não só um. Assista nossos vídeos que a gente já postou no canal, que estão bem legais. E é isso, pessoal. Deixa uma mensagem. Aí eu vou fazer a última pergunta aqui pro Rafael. Se você pudesse voltar no passado, dar uma dica para você mesmo, pro Rafael lá, aquele antes de ir para Toronto, que estava pensando no mundo, só que com a bagagem que você tem, com o conhecimento que você tem. Que conselho que você daria? Eu diria assim, para tentar focar em mudar as circunstâncias independente do país, independente do Brasil ou do Canadá ou da Austrália. Por quê? Eu colocava muita fé em mudar para um país de primeiro mundo e isso vai resolver meus problemas, que é ter nascido no Brasil. Eu diria que não. Cara. Não é assim, sim, o Brasil tem seus problemas, porém, você pode ter circunstâncias ruins na Austrália e no Canadá também. E tá lá chorando, ganhando em dólar em vez de estar aqui, entendeu? Tá lá trabalhando de faxineiro, passando perrengue em vez de estar aqui no Habib's. Então, assim, tente melhorar, independente de onde você for, tente melhorar as suas circunstâncias financeiras. Esse que é o foco total. Porque quando você melhorar isso e ter liberdade geográfica, até o Brasil se torna um lugar bom. Você não precisa estar num país de primeiro mundo para estar bem quando você melhorou suas circunstâncias e você tem liberdade geográfica. Certo. Só para terminar, galera que quer saber um pouco mais do seu trabalho, dos seus cursos, como que eles fazem para entrar em contato com você ou saber mais informações? São 2 canais, né? Tem o canal Olhar Internacional,
né? E tem o canal com o meu nome, que é o canal Rafael Escapella. Com 2 L's. Tem site também, que vai ter sobre os seus cursos? Tem rafaelescapella.com, né? Lá você vai encontrar mais informação, e-mail, tudo mais. Se quiser entrar em contato também, na descrição do vídeo tem meu e-mail ali, tem o Instagram também. Eu não estou muito focado no Instagram, mas ele existe. É Rafael __ Escapella. Maravilha. Cara, queria agradecer aí por você ter contado toda a tua história. Você deve estar cansado Não, de eu contar, que agradeço. Contar tudo aí pra gente, mas a gente gostou muito de escutar, eu acho muito legal. Sim. A gente aprende, parabéns aí por nunca se acomodar, né? O que deu pra gente entender aqui é que você sempre estava olhando assim, você via a sua realidade e dava um passo à frente, ia mudando, ia descobrindo como fazer e foi entendendo que não somente o país, mas o principal era o inglês, que você detonou. Sim. Tal, e criar ali as ferramentas para trazer recursos, né? Trabalho, todas essas coisas é muito importante, cara. E qualquer hora eu quero viajar mais, quero conhecer Dubai, quero conhecer... Você conheceu Israel também? Sim, sim. Massa. Nós passamos por lá esse ano. Mas? Muito top. Mais caro que o Canadá, então vá preparado. Mesmo? Nossa. Tel Aviv foi eleita aí a mais cara do mundo em tempos recentes. Caramba, já não sei mais se eu quero ir pra lá. Foi bom pro Brasil. Não é tão mais caro assim. Né? Mas é isso, cara. Pessoal, obrigado por assistirem o vídeo até o final. E vamos fazer um brinde aqui. Obrigado, só pra acabar. Rafael. Vamos lá. Meu amigo, valeu. Valeu, pessoal. Cheers. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.